Bueno, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada do Ovinocast. E hoje estamos recebendo, com muita satisfação, um dos nossos patrocinadores, que a gente vinha ensaiando essa entrevista, essa conversa há bastante tempo, mas não estava se ajeitando por questão de agenda. Mas agora, no caminho para uma clínica de treinamento, numa cruzada para Cachoeira, deu certo. Então, hoje, com muita satisfação, a gente está recebendo o Diogo Moresco, presidente da Associação Gaúcha do Border Collie, a nossa patrocinadora, a GBC, que vai nos falar um pouco sobre a associação, sobre a introdução do Border Collie no trabalho das instâncias e a vantagem, que nem nós brincávamos um pouco atrás das câmeras, da substituição, além do auxiliar, muitas vezes, substituição de um, dois ou três funcionários, que a gente sabe que mão de obra é hoje um dos principais limitantes na ovinocultura, em especial. Então, sem muitas delongas, seja bem-vindo, Diogo. Saibas que está em casa. As nossas portas estão abertas quando quiseres na passada chegar ou quando quiseres te programar para vir. Quando quiser trazer tua cachorrada, pode trazer, tá em casa. E tenho certeza que a nossa conversa vai render ótimos frutos, não só para a atividade, mas para a comunidade ovelheira como um todo. Tá em casa, seja bem-vindo. Com certeza, muito obrigado, Hugo. Obrigado pelo convite aí pela VinoCast, um baita programa, parabéns. Obrigado. E estamos à disposição para ajudar no que a gente conseguir com o Border Collie, o nosso baita parceiro de serviço e uma ferramenta, uma tecnologia para o homem do campo hoje. Tia Diogo, nos fala um pouco, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, nos fala um pouco da associação. Muita gente comentava que desconhecia até da associação. Quanto tempo vocês têm de estrada já enquanto associação? Existem várias associações, na Pois verdade. é. A gente é uma filial da brasileira, né? Uhum. Existe uma associação brasileira de Border Collie, né? A BBC. E essa associação brasileira tem vários núcleos, várias associações por estado. O Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo. Então, todos os estados têm uma associação para se tornar mais próximo ao produtor, né? Essa associação tem vários serviços. Hoje, a GBC implantou um serviço que é apoio e auxílio para quem quer adquirir um cão, porque é uma ferramenta de trabalho muito importante. Ela é uma ferramenta que foi desenvolvida há mais de 300 anos no Reino Unido, mas aqui no Brasil é uma coisa que é mais nova, né? Então, a associação tem um serviço que o produtor que quer adquirir um cão, a associação dá o auxílio, né? Como é que vai fazer esse auxílio? Vai ajudar a escolher, vai lá, um técnico, uma pessoa responsável que entenda falar se esse cão funciona, se não funciona, quais os passos que tem que fazer depois de adquirir um cão, que é mais importante do que adquirir, praticamente, né? O primeiro passo é tu adquirir um cão, mas saber o que tu tá comprando e como você vai trabalhar com ele, né? Dali para frente. Então a associação tem esse papel também. Tem um controle de genealogia muito bom, né? Então quando você compra um cão com pedigree, você vai saber toda a árvore genealógica, todos os resultados que esse cão teve, se participou em provas, todos os campeonatos, todas as premiações, todas as notas que ele teve, Bom. né? A filiação completa dele, inbreed, saber se ele tem parentesco, se ele, né? É muito completo. Então tem todas as informações que estão aí sobre um Border Collie. Ah, ranking, quem que são os melhores do Brasil, quem são os melhores das regionais, ah, enfim, vários. É só entrar no site lá da BC, a BBC Uhum. ou da Instagram da Associação Gaúcha, a GBC, underline BC, que vai ter várias informações lá. Então, além de toda essa assessoria, ainda existe esse respaldo todo técnico que já está no sistema. Já está. Então, quem quiser adquirir um Border Collie e saber como funciona, consegue entrar em contato com a gente lá e a gente vai designar uma pessoa para ir lá na fazenda, na estância, ajudar a trabalhar, ensinar como faz, Ah, que dar espetáculo. os devidos passos que tem que fazer para a introdução desse cachorro. Essas ferramentas iniciais ali são determinantes para toda a vida útil operacional do cachorro, né? Com certeza. Que você está comprando é um ser vivo, é um animal com um pensamento próprio, com um grau de treinamento, né? Mas com uma inteligência absurda. Absurdo. Então, se você não é uma máquina que você chega lá, aperta um botão, liga, sai, desliga, pronto, tá tudo certo. Não, ele tem todo um passo a passo para tu introduzir ele, para ele se acostumar com você, né? Quem for adquirir um cão treinado, até o pessoal diz, mas eles não trabalham com todo mundo.
né? Ele não me conhece. Com certeza, no início vai ser mais difícil ele começar a trabalhar porque ele não te atende como um dono, ele não te atende como um parceiro de serviço, que para ele é uma brincadeira, é alegria estar fazendo isso aí, né? É o que ele mais gosta de fazer. Então tem uma certa adaptação, que vai levar um tempinho aí, alguns cães mais, outros cães menos, Claro. mas em torno de 60, 90 dias, ele vai ter que te reconhecer como dono, como quem leva ele para brincadeira, que é o trabalho, né? E até ele começar a obedecer todos os comandos que ele já foi treinado para isso. E já vem uma bagagem genética, essa Já indução vem ao serviço, né? já vem uma seleção genética bárbara em cima disso, características que você deseja, você já escolhe no pedigree, né? Já, esse cão ah, é um cachorro mais tranquilo, mais calmo, com mais leitura. Não, esse cão é um pouquinho mais para frente, que a gente chama, né? Sim, Um pouco mais, bota mais movimento. Então você consegue, claro que entendendo, claro. né? Tem que estudar isso, saber quem que é os pais, quem que é os avós, os bisavós, para ver aonde está a carga genética e o estilo dos cães que vinham para trás dele. Com certeza. Para você, o meu perfil de cachorro é esse. Eu não sei o perfil que eu tenho porque eu nunca tive. E aí está o trabalho dessa pessoa que é designada para lá. Não, você vai trabalhar com ovelhas de cria. Então você precisa de um cachorro tranquilo, que passe uma confiança para elas andar e para elas terem a confiança de darem as costas pro cão, saber que esse cão não vai fazer nada de ruim para os seus filhotes, né? Para as crias. Que isso é importante para fazer o rebanho andar. Shakespeare. Nós estávamos comentando um pouco antes, num evento que nós tivemos em Pelotas, acompanhando algumas demonstrações. Eu, particularmente, fiquei impressionado com o rebanho que foi utilizado na demonstração. Não tinha conhecimento nem convívio com Border Collie. Em 15 minutos, as ovelhas não estavam entendendo muito a movimentação. Foi impressionante como as ovelhas pegaram confiança durante a demonstração e como facilitou o trabalho do cão também, né, tia? Exatamente, porque a primeira impressão da ovelha, queira ou não, é um predador que está aí, né? Então, opa, entrou um cachorro aqui na nossa vida, ele vai fazer o que que ele vai fazer com a gente? Bom, não vamos esperar, vamos fugir. Primeira reação, então, é fugir ou enfrentar Uhum, pelo medo. E aí que o cachorro passa a mostrar confiança que elas podem andar, que ele só vai estar ali cercando. Então, ele acaba administrando a fuga delas. claro. E o rebanho logo, logo ali, que nem tu falou, tu viu com teus próprios olhos, é 15, 20 minutos uma mexida, com um bom cachorro, uma pessoa que saiba o que tá fazendo, e o rebanho se acalma. Se acalma e deixa ser conduzido por qualquer lugar ali. Em feiras a gente vê o rebanho passando no meio do público, assim, com o cachorro conduzindo. E antes da gente entrar mais a fundo nessas peculiaridades que o cão de serviço traz para a propriedade, aproveitar que vamos derrubar alguns mitos. Tu é a pessoa para derrubar esses mitos agora. Tu comentaste da origem do cão ovelheiro do originário do Reino Unido. Tchê, aqui no sul, nos quebra esse tabu agora. Qual é a diferença entre o Border Collie e o ovelheiro gaúcho? Eu acho So- que é a dúvida mais recorrente que se tem. é a dúvida, e muita gente acaba achando que tem um Border Collie e tem um ovelheiro. As duas raças são maravilhosas, mas a função do Border Collie, o trabalho que o Border Collie consegue executar, é muito maior que o do ovelheiro, né? O Uhum. ovelheiro é uma raça típica aqui do Rio Grande do Sul, mas ele acaba trabalhando latindo. Esse latido espanta o rebanho, não agrupa, né? Ele não consegue absorver e aprender todos os comandos que um Border Collie aprende, né? O ovelheiro, que é bastante usado aqui, ele vai fazer aquele serviço porque é uma rotina todo dia, mas ele não sabe o que está fazendo, tu não consegue comandar ele para direita, para esquerda, para, toca mais rápido, mais devagar, né? Alguns comandos você consegue ensinar, mas é com bastante serviço, com bastante esforço. Claro. O Border Collie, uma das características principais, ele trabalha sem latir. Ele não vai latir. Border Collie não vai latir enquanto está trabalhando. Se ele latir, tem dois motivos. Ou ele não é um Border Collie, né? Porque a aparência dele é muito parecida, Uhum. né? É preto e branco, é chocolate branco, que é a mesma pelagem do ovelheiro, né? Alguns pelo longo, alguns outros pelo curto, Ah, sim. né? Uhum. Mas a aparência, eu que sou um criador e tenho já alguma experiência, não sei dizer por foto se é um ovelheiro ou se é um border collie, a não ser que seja muito gritante, né? Que o ovelheiro geralmente é maior. Então essa relação pelo curto e pelo mais longo não é fator Não, determinante, assim. não. Existem dos dois tipos.
né? Mas ele trabalha sem latir e a funcionalidade dele principal é agrupar o rebanho. Então ele vai cercar o rebanho e vai agrupar o rebanho para conduzir, né? Ele já vai pensar em olhar para fora e juntar esse rebanho. Então, se o rebanho geralmente está espalhado, está pastando, ele, primeira coisa, ele vai agrupar esse rebanho para conduzir para onde você desejar. Esquerda, direita, toca, deita, olha atrás. Existem vários comandos que eles aprendem com muita facilidade, né? E vão executar com perfeição. Um cachorro que está aí trabalhando, você manda ele deitar, ele não vai tirar um bom cachorro bem treinado, ele não vai te roubar 1 metro onde ele tem que deitar. Então, a facilidade que é para você passar de uma porteira, É. tirar de um canto lá que precisa tirar as ovelhas de um canto, ele vai lá, ele vai passar entre as ovelhas, né, no costal da cerca e vai tirar essas ovelhas do canto e vai fazer um serviço que é maravilhoso, né? E a diferença é que o ovelheiro gaúcho não, ele já vai latir, já vai espalhar. E aí o rebanho acaba aprendendo a se esconder, porque acaba sabendo que aquele latido, e como o ovelheiro não tem aquela capacidade de agrupar o rebanho aprende a se esconder dele, né? Claro. Então passa mais trabalho o campeiro em juntar o rebanho, em agrupar, e o cachorro tá praticamente quase espalhando o rebanho, né? Claro, e com mais latido ele termina antecipando a aproximação dele, né? E aí antecipa a aproximação, o mais latido, o campeiro muitas vezes vê que não precisa e acaba o campeiro gritando com o cachorro não obedecendo para parar, e aí vira aquela algazara toda que é trazer um rebanho, tu escuta lá a 1.000 metros de distância que o rebanho vem vindo pelos acuar dos cães e pelos gritos dos campeiros, né? Claro. Enquanto com Border Collie vem praticamente sem fazer barulho algum. Claro, e a gente que tem uma certa ligação com a ovelha, mas não é tão mergulhado nesse universo do cão de trabalho, a gente, que nem eu falei, a gente escuta muitos mitos sobre o assunto. Eu acho que outro mito interessante que tu comentavas há pouco é essa questão de que muitos criadores alegam que o ovelheiro gaúcho talvez tenha a melhor adaptação para conduzir o rebanho e o Border Collie para trazer o rebanho até a pessoa que está trabalhando com ele. Sendo que isso não tem muita relação, né? Não, o Border Collie ele é capaz de fazer qualquer coisa, trazer, empurrar esse rebanho para qualquer lugar, da distância que for. Mesmo sem ruído, ele consegue empurrar. Eu acho que essa é uma questão Se importante. tu, um Border Collie treinado, tu manda ele empurrar o rebanho para uma direção, você só dá o comando para ele tocar para aquela direção e não precisa falar mais nada. Ele vai manter o rebanho agrupado, cercando o rebanho e vai empurrar para aquela direção. Aquela direção, ela pode ser de 100, 200 metros, 1 Com o quilômetro, primeiro comando só. com um comando. E ele vai seguir aquele passo e vai empurrar o rebanho, né? E o rebanho acaba que, com poucos minutos, poucas mexidas, ele aprende a sair da pressão do cachorro, né? Que ele movimenta com a gente chama pressão do olho, com o olhar. Aquele instinto de caça, o rebanho se sente intimidado porque o cachorro está olhando firme e passa a caminhar. E passa também a ter confiança em caminhar e não correr, porque o cachorro não vai agredir ele, né? E aí muita gente diz, não, eu não quero botar cachorro no meu rebanho porque minhas ovelhas eu não quero que o cachorro morda. E ele está totalmente certo nisso, né? Tem que Tá, ser isso, claro. né? Mas o Border Collie, ele não vai morder a não ser que a ovelha tenha que passar por cima dele. E um bom Border Collie treinado, mesmo a ovelha querendo passar por cima dele, tu manda ele deitar, a ovelha vai passar por cima e não vai se mexer. Eu vi alguns vídeos das postagens de vocês e é impressionante. Aham. Eu vi um rebanho passando por cima de um Border Collie que tava com comando de ficar ali e ali ele ficou. Vai ficar. E aí, se tu mandar defender, ele vai defender, né? Então, a inteligência deles e a frieza que tem esses cães é fantástica, né? E outro sinal que a mim, como leigo, reitero, que como leigo me chamou absurda atenção, é que naquelas primeiras introduções do cão, o rebanho termina caminhando uma certa distância, mas para e vira de frente pro cão de novo. E Exatamente. depois de habituado, a ovelha não olha mais para Não trás, olha né? mais para trás. Ela não dá bola mais pro Não, cachorro. não dá bola. Vai movimentar ela para qualquer direção, né? Para a direção que tu determinar o cão a movimentar ela, né? E ela não vai mais questionar o cão depois que ela é acostumada. Depois que ela aprende a trabalhar, que o cachorro não tá aí para agredir ela vai se movimentar, ela vai sempre ficar com aquele pé atrás do cachorro fica muito próximo, que ela tem que fugir, mas ela também acostumou porque o cão não tá agredindo ela.
Então, ela não, a olhar para trás e enfrentar é por insegurança e por Claro, medo, claro, né? E aí, no momento que o rebanho começa a andar para frente, aí tá tranquilo, né? claro. E aí ele aprende a caminhar tranquilo. E a caminhar, né? Ele não tá sendo espantado e correndo. Literalmente caminho. Caminha, Literalmente né? caminho. Você só Até o, vai. até o público que está nos acompanhando durante a nossa conversa está acompanhando alguns vídeos e algumas fotos. Chama atenção como até mesmo os cordeiros recém-nascidos, alguns casos do Border Collie praticamente empurrar o cordeiro, né? Empurra Sim. o cordeiro para baixo da ovelha. Aham. E a ovelha, como já conhece o cachorro, ela aprende a caminhar porque sabe que ela não vai fazer mal ao cordeiro, né? Então ele vai muito com uma tranquilidade imensa. E essa tranquilidade, o que que é? Não tá uma ovelha sendo espantada, não tá perdendo peso, não tá criando estresse no rebanho, né? O rebanho passa a se movimentar com tranquilidade, Com que é certeza. o que todo mundo quer e precisa, né? Porque, é o cachorro, a gente tá falando aqui de cães, mas o nosso principal interesse é o rebanho, Com certeza. né? A gente só tem os cães por causa do rebanho. E como a gente brinca, dependendo do tamanho da anarquia, tu habitua um rebanho à anarquia. E da forma inversa também, tu consegue tranquilizar um rebanho, a eficiência de trabalho é bárbara, né? A eficiência de trabalho é absurda, assim, ó. Várias vezes a gente chega em Campo Grande ali, em lugares grandes, as ovelhas estão espalhadas. Quando você entra com o cachorro e manda o cachorro buscar, as que percebem que as ovelhas estão se aglomerando, não pensam em fugir. Elas vão se reunir, elas pensam em se Claro. reunir. Então a ovelha, muitas vezes que está perdida na macega, elas andam em rebanho, elas vê que o rebanho se agrupou, ela vai sair daí e vai se agrupar. Antes mesmo da chegada do cão. Antes mesmo da chegada do cão. Sim. Né? E isso não é demorado para acontecer, é questão que tu viu, é horas, né? É impressionante, cara. E mais vinculado à associação que a gente acompanha muito a rotina das provas, o calendário das provas, existe dentro dessas linhagens do Border Collie, digamos que uma linhagem mais para prova, para os concursos, e uma linhagem mais para trabalho específico, para rebanho, para dentro da porteira? Então, prova, o que que é uma prova? É uma simulação de trabalho. Uhum, Uma prova bem feita é um trabalho bem feito, né? Então, o cachorro que é bom de prova, ele é bom de trabalho também. claro. Se ele não for bom de trabalho, de duas uma, ou o teu trabalho está sendo feito errado, né? Ou o teu cachorro realmente não sabe o que é trabalhar com rebanhos grandes, porque na prova são 5 ovelhas, Claro, né? Mas qualquer pessoa sabe que dominar 5 ovelhas num lugar aberto é mais difícil do que dominar um rebanho grande, claro. né? Então, muitas vezes o cachorro é treinado para a prova, né? Treinadores profissionais treinam para a prova com aquelas 5 ovelhas e não tem a experiência de campo, de trabalho grande, né? Com Sim, bastante ovelhas. Mas sim, um cachorro que é bom de prova é porque ele é inteligente. claro. Se ele é inteligente, logo que tu põe ele numa fazenda, num trabalho de campo, se ele não tem a experiência que precisa, ele vai adquirir muito antes do que um cachorro ruim de prova, Sim. que tem uma inteligência mais baixa um pouquinho, Uhum. vai custar mais aprender a fazer um bom trabalho. Então, para mim e para muitas pessoas, o cão que é bom de prova vai ser bom de trabalho. Então não E é existe essa barreira de que um cão de prova não vai se habituar a um trabalho diretamente, muito pelo Não, contrário. muito pelo contrário. O cão que é bom de prova é bom de serviço. Daqui a pouco ele não tem a experiência de serviço com rebanhos grandes. Mas como ele é bom de prova, ele é inteligente, logo ele pega essa experiência. E a exemplo, a título de curiosidade, um cão habituado com trabalho com rebanho grande, numa instância grande, se introduzido numa sistemática de treinamento para prova, esse cão consegue se habituar a um trabalho para prova, ao circuito de prova com Muito bem, fluidez? muito bem, muito bem. A não, assim, quando você está trabalhando, você tem que pensar, quem trabalha pensando em bom serviço, em fazer um bom serviço. Um bom serviço é uma boa prova. Então, quando você está trabalhando e você é competidor, você está trabalhando treinando. Claro, Então, você está fazendo um bom trabalho pensando numa boa prova. Então, se o teu cachorro trabalha em casa muito bem, a hora que você levar para a prova, ele vai trabalhar muito bem. Porque ele fez isso em casa. O cão não sabe que ele está numa prova. pois é, Ele está lá para conduzir as ovelhas, para movimentar as ovelhas, fazendo o que ele gosta. Ele não sabe que está valendo um campeonato, que está valendo um troféu. Ele quer fazer aquilo. Se aquilo que ele faz em casa, ele faz bem feito, na prova ele vai fazer. Mas também, se em casa a coisa não está bem feita, na prova ele vai te mostrar com muito mais
muito mais visibilidade do que em casa. Claro. E chama atenção como até mesmo nos circuitos de prova, tu não nota, pelo menos olhando de fora, que os cães estão aguçados ou movimentados pela presença de mais gente, ou pela presença de outros cães, e é como se aquilo ali passasse batido. Não, eles não dão bola, eles estão trabalhando, o mundo deles é o rebanho. O que tá em torno aí não interessa. Para eles, tu me perguntou, pode trabalhar mais cães juntos? Sim. Não tem problema. Ah, tem os cães das distâncias, né? Uhum, Ele vai trabalhar por ele. Ele não vai dar bola para outro cão. Que nem muita gente me pergunta, mas eu tenho, depois que eu tiver um, uhum. esse um ensina os outros? Não, Quer mais, tá? não, É, não. pois é. Ele não ensina. Se tu largar 5 filhotes num rebanho, os 5 filhotes vão estar trabalhando para eles. Um não vai ajudar o outro, um não vai fazer alguma coisa por causa que o outro fez. Uhum. Não. É a cabeça deles e o rebanho. Individual. Até mesmo enquanto filhotes junto com outros. Até mesmo enquanto filhote. Depois que eles ligam, que a gente fala que Uhum, eles precisam ter aptidão de serviço. Isso tá dentro deles. Você não consegue treinar um Border Collie, treinar, mesmo ele sendo filho de campeões, né? Se ele não tiver o instinto de pastorear. a Isso tá. aptidão tu não introduz nele. Não. Tu introduz os comandos, mas a aptidão tá nele. Ou ele tem ou ele não tem. Então, de filhotinho mesmo, você larga um cão no rebanho, quando ele liga, que a gente fala que ele aguça o sentido dele, que ele descobre o que realmente ele já vai estar cercando, ele já vai estar controlando, ele já vai estar movimentando as ovelhas. Claro, sem comando nenhum, mas ele vai estar lá fazendo do mesmo estilo que ele vai fazer enquanto maduro, enquanto treinado, daquela posição que é típica, que Uhum. seria tipo uma onça caçando, né? O rabo baixo, sem latir. Ele vai estar fazendo isso, mas sem comandos, porque ele não foi ensinado. Então isso é dele. O estilo é dele, é próprio dele. A gente só introduz os comandos, direita, esquerda, deita, enfim, os comandos que a gente precisa para Sim. movimentar um rebanho e trocar de direção. E a partir de que idade tu começas a diagnosticar essa aptidão? Ou a partir de que idade tu começas a introduzir ele mais no treinamento? Bom, os filhotes, com 60, 90 dias, a gente começa a botar eles no rebanho. Que é botar eles no rebanho? Pega ali algumas ovelhas, 4, 5 ovelhas, com um movimento, põe numa mangueira e põe o filhote. Deu uma brincadinha de 2, 3 minutos, que ele ligou, que tu viu que ele se posicionou e tá prestando atenção só das ovelhas, Uhum. guarda ele. Faz isso geralmente, não é matemático, não é, Sim. tem que ser, mas geralmente uma vez por mês, até ele ficar com mais ou menos 10 meses a um ano. E aí ele atinge a maturidade física, Sim. né? E aí você começa a treinar. Tem filhotes que com 60 dias já estão ligados, já estão mostrando instinto, e tem filhotes que demoram um pouco mais, pode ir até perto de um ano e meio, né, para aflorar esse instinto dele, não tem problema nenhum. Não é o filhote que liga com 60 dias que vai ser mais bom do que o que ligou com um ano, Claro. né? E existem casos, por exemplo, de uma estância, uma propriedade que possua border collies já, e esses filhotes nascidos na estância serem encaminhados para o treinamento? Ser Sim, realizada essa leitura dos cães da propriedade e tentar introduzir treinamento nele lá? sim, sim, sim. Tipo, eu acabo sempre tendo um cão de cliente para treinar. Eu Uhum. treino um cão de fora, Sim, né, de algum cliente que queira me dar para treinar. Esses cães que vêm é de uma linhagem do cliente, do canil dele ou de sim, algum filhote que ele acabou comprando sim, sim. e ele leva para mim e eu faço treinamento. Eu e vários colegas, muita gente faz isso hoje, né? Hoje no Rio Grande do Sul, no Brasil, o público, o usuário de Border Collie é pequeno e os treinadores são poucos, mas a gente está crescendo bastante com a internet, com a mídia, com programas assim, né? Muita gente que tem aqueles mitos que tu recém me perguntou, acaba que, opa, funciona, funciona bem, funciona em qualquer lugar. A única coisa que precisa é ter uma pessoa capacitada e com vontade para Claro, fazer isso. claro. Ele vai funcionar em qualquer tipo de rebanho. Não é uma coisa que, mas não vai funcionar. Não, ele vai funcionar. Não tem risco de não funcionar Sim, se tu tem um operador que entenda em operar aquela ferramenta. Não corre esse risco. Não existe, não, na minha propriedade não funciona. Não tem como funcionar. Não, só não vai funcionar se não tem uma pessoa capacitada e com vontade de querer fazer. claro.
tendo essa pessoa, vai funcionar. Porque a gente escuta, e escuta de muito produtor, escuta de muita gente aficionado pelo Border Collie, que às vezes tem uma linhagem, uma genética própria da propriedade ali, que vem de 10, 15, 20 anos daqueles cães originários da propriedade, e que vulgarmente eles sabem que tem aproximação boa com o rebanho, tem aptidão para trabalhar, e muitas vezes eles gostariam de introduzir aqueles filhotes daquela linhagem dele no treinamento. É, Então há essa possibilidade. há essa possibilidade. Tem que. Primeira coisa é ver se esses filhotes realmente são Sim, Border Collie. sim, claro, Primeira coisa, se claro. tem essa aptidão. Tendo essa aptidão, e é muito melhor porque acaba que o quê? O proprietário que tem um Border Collie, ele tem um filhote que é cria do cachorro velho dele, Exato. é outro gosto, Ah, é com outro amor. certeza, com E os certeza. cães sentem muito isso. Tu pode mentir para uma pessoa, mas para um cão tu não consegue mentir. Se tu tiver nervoso, se tu tiver bravo, tu não consegue esconder de É. um cão, não tem como, né? Então, não é uma máquina que você desliga. Se você chegar lá gritando e bravo com ele, ali a pouco ele vai pensar assim: opa, mas eu tô fazendo a coisa errada. Tá mala a coisa A aqui, coisa é. tá mal. Então, ou eu paro de obedecer, ou eu paro de trabalhar. Eles entendem isso com uma facilidade enorme, Sim, sim. né? Então, a pessoa que vai usar um Border Collie tem que saber disso. Não, hoje eu não tô legal. Quando eu vou treinar um cão e eu não tô legal, eu não treino ele. Eu prefiro não ir, Sim. porque ele sente, né? Então, é uma coisa instintiva, é um ser vivo, tem pensamentos próprios, né? E é assim, é uma baita ferramenta, é uma ótima tecnologia hoje que não tem mão de obra. Daqui a pouco vai sair, que tinha que sair para o campo juntar um rebanho em 3 pessoas. Ele não vai substituir um campeiro. Ele não vai, não, agora na propriedade só vai ter cachorro, não. Mas o campeiro que daqui a pouco tem mais, com certeza tem mais serviços na fazenda fazendo outra Claro, coisa, claro. ele pode ficar fazendo essa outra coisa, em vez de sair 3 para o campo, sai só um, Exato. né? E não é só o campo, eu trabalho com confinamento de cordeiros, eu uso o Border Collie todo dia, né? Para tirar das Ah, baias, sim, eu vi a movimentação dentro da estrutura física do para confinamento. tirar das baias, para embretar esses cordeiros para vacinar. Eu tenho um lugar que os cordeiros às vezes chegam e acaba que o confinamento está lotado, acabam ficando num campo, eu sozinho, no dia seguinte que chega, levo para mangueira, embreto e vacino, eu e um cachorro. Faço todo o serviço sozinho. Com 200 ovelhas, 250 cordeiros, ovelhas que chegam lá, não conhecem o lugar, não conhecem cachorro, e no dia seguinte eu tô botando na mangueira, tô embretando, tô apartando elas, né? Porque existem várias funções que eles vão fazer. Além de trazer e levar ovelhas, você pode chegar no meio do rebanho e ter uma ovelha doente, abichada, e você não quer trazer tudo, ou levar aquele rebanho para mangueira, você só separa aquelas e mostra pro cão que aquelas ovelhas que ele tem que controlar, e só leva aquelas para mangueira, né? Então ele tem várias funções, não é só buscar o rebanho ou tocar o rebanho em algum lugar. Eu quero botar numa mangueira e ter um brete lá, eu boto ele lá atrás, eu fico fazendo o serviço do brete ali, vacinando, marcando, Ele vai só e embretando. ele vai só embretando. Então as funções dele, bom, eu conheço várias pessoas que diz que não tem cachorro porque acham que não vai funcionar. Tem várias pessoas, mas eu não conheço nenhuma que tem cachorro, que comprou um cachorro, que treinou um cachorro, que fica só com um. Sim, Depois que eles têm um e eles veem que funcionam, essa pessoa ela vai ter no mínimo 2 ou 3, no mínimo. Porque quando ele vê a eficiência, ele começa a se perguntar: e quando não tiver mais esse aí? claro. Ou trabalha todo dia, esse cachorro tá cansado ou machucar. Que pode acontecer, que nem pessoa Sim, se machuca, um sim. cachorro pode machucar. Eu não tenho nenhum reserva. E aí tu começa com o reserva. Quando tu vê, tu tá com 6, 7, 8 cães. E às vezes tu nota a eficiência de um cão, tu já começa a imaginar, imagina a eficiência de dois cães que conhecem o serviço, né? Exatamente. Então eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que tem Border Collie trabalhando, bem treinado e saiba trabalhar e que diga não funcionou para mim ou eu só quero um. Não, todo mundo tem mais que um. É, como a gente comentava, propriedades que têm cães, que têm Border Collie e que vulgarmente são habituados com aquele funcionário ou não são treinados a nível máximo de treinamento, mas são habituados ao serviço, já nota-se essa diferença. Tu imagina um cão literalmente bem treinado, né? Aham. Então o custo desse cão, muita gente pergunta, que é a principal das perguntas, tá? Mas quanto custa?
Tem alguns que têm valor e outros têm preço. No começo tu compra um cão pelo preço, depois ele passa a ter o valor, né? Então, tem cães de vários preços, né? Mas se você fizer a conta de um funcionário trabalhando 12 meses, que na verdade são 14 salários, né? Sim. Um salário extremamente baixo hoje, que é um peão que está iniciando, que não sabe fazer muita coisa, vai iniciar com, vamos jogar bem baixinho, R$ 2.000. Vezes 14 dá quanto? 28 mil. E um mês ele não trabalha porque ele tem férias, né? E o cachorro tá trabalhando aí todo dia, qualquer hora no dia, né? E Com eu gosto de com trabalhar. gosto de trabalhar. E não é o problema, mas eu vou substituir um funcionário. Não, tu Exato. não tem funcionário. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, e na maior parte, ou em todo o Brasil, a mão de obra é muito difícil de ser encontrada. E outra, né, Diogo, esse benefício indireto do Border Collie, eu acho que talvez seja o disjuntor, seja a virada de chave. Que o É, Border Collie não substitui o funcionário, mas um bom Border Collie às vezes ajuda a segurar na propriedade um bom funcionário. exatamente. Tu oferece uma ferramenta para o bom Uma funcionário. ferramenta daquele funcionário que daqui a pouco estava se judiando para juntar o rebanho, passa. E porque isso é uma sensação prazerosa quando tu sai pro campo com um cachorro treinado e tu para na porteira e manda e o cachorro traz o rebanho para ti na porteira. Então o funcionário vai pro campo porque ele gosta disso. E ele já vai gostando de ver aquela função e de ver todo o benefício que o cachorro faz e de ver a capacidade que eles têm. E eu sou um que eu aprendi muito, muito assim, extremamente, a como trabalhar com um rebanho, a como se posicionar, observando meus cães, Ah, sim. Sim. né? Porque a seleção genética deles é de 300 anos. Isso tá no instinto da natureza dele. A gente aprende olhando os outros, né? Mas o cão tem isso dentro dele. Então você aprende que quando o rebanho tá aglomerado numa porteira, você não empurra as de trás. Você afina a ponta para fazer o rebanho andar, né? Tu não faz uma ovelha passar por cima da outra. Tu vai afinar a ponta para as da ponta puxarem as do meio e as do meio puxarem a do fundo. E o cachorro sabe fazer isso natural. Ao natural, né? Ao natural. Ele aparece nas laterais, jogando as da frente para frente, e aí faz o rebanho andar. E muitas vezes eu vejo tá o ser humano atrás do gado, atrás das ovelhas, onde não Empurrando um tem, bolo, é. empurrando um bolo onde esse rebanho não tem visão. E Aí aí, começa umas por cima das outras. umas por cima das outras, e aí não vai. E aí as da frente estão sem estímulo nenhum, estão paradas. Te interrompendo, mas aproveitando esse gancho, eu ouvi isso de um grande amigo que trabalha numa propriedade entre Cachoeira e Rio Pardo, aqui onde tu estás indo, e que ele comentou que muitas vezes um rebanho apertado e que está sem campo de visão e começam a andar umas por cima das outras, às vezes o cão paga essa conta de que ele está apertando demais o rebanho e por isso o rebanho se aperta. E às vezes não é o cão tá só no teu costado e o rebanho tá apertado por tua causa. E o cão tá fazendo o que tu tá pedindo para ele fazer. Exato, exato. Se tu ensinar ele a ficar lá de trás só empurrando para frente, ele vai fazer isso. Porque ele é extremamente inteligente e ele tem a vontade de te ajudar é maior que a inteligência dele. Sim. Então, se você A ensina. obediência vai de encontro à eficiência dele. Exatamente. Então, você ensina ele a ficar lá atrás empurrando, empurrando, empurrando. E ele quer criar esse movimento, mas você não ensina ele que ele tem que aparecer na lateral. Claro. Ou não é o ensinar a aparecer na lateral. Muitas vezes ele quer ir para a lateral para Uhum. fazer o rebanho andar e você acaba puxando ele para trás, Exato, né? exato. Que é o que acontecia comigo. Não é, eu já. Acontecia comigo, não, vou empurrar as de trás que tá o rebanho parado. E eu tô atrás, vou empurrar as de trás. E o cachorro ia pra lateral. Não, não, é aqui atrás, as da lateral. Sim, Daí quando você vai perceber sim. que é aquelas da frente que tem que andar, você começa a posicionar o cachorro, daí vem aquele rebanho que não se bate em porteira, que entra pra mangueira tranquilo, né? E só os benefícios que a gente falou antes em salário. Qual que é o pecuarista que não quer ver o rebanho dele vindo tranquilo pra mangueira? Ah, sim. Quem trabalha com inseminação. O que quer é bem-estar E animal. isso a gente tá falando somente do Border Collie, não trabalha com ovinos, nem entramos no bovinos. Nem entramos com bovinos, que eles trabalham com qualquer tipo de rebanho, né? E o Border Collie habituado a um trabalho eficiente com ovino, a introdução dele no bovino é prática, é fácil? É a mesma coisa. É a mesma É coisa. a mesma coisa. Claro, existem cães que trabalham só ovinos ou só Sim, bovinos. sim.
É muito difícil, tá? É difícil acontecer, a não ser que o cão tenha uma aptidão maior para ovinos e ele nunca seja introduzindo com outro rebanho, Eu achava que era muito comum. né? Daí, daqui a pouco ele vai chegar e, não, eu não vou trabalhar, o meu dono mandou eu trabalhar, mas eu não tô achando as ovelhas que eu tô acostumado. E só tem vaca ali. Claro. E aí? Mas aí você mostra pra ele que ele tem que trabalhar as vacas, eles pegam. Alguns cães é automático, né? Tipo, os meus cães, eu trabalho ovinos e bovinos, Uhum. os dois. O que eu quiser trabalhar, Com os mesmos comandos. com os mesmos comandos, né? E o engraçado disso tudo é que eles conseguem dosar a energia com que eles trabalham. O que é dosar essa energia? Eu tô com umas ovelhas ariscas reativas, então ele sabe que ele tem que tirar o pé, porque ele sabe que tu quer essas ovelhas caminhando e não correndo, Sim. né? E aí tu chega e bota em ovelhas de cria, ele aumenta essa intensidade porque as ovelhas não querem andar muito, então ele aumenta essa energia. E de bicho para bicho eles sentem. E ele faz o rebanho andar. Então eles trabalham na distância que ajusta o passo do rebanho. Essa distância pode ser 5 metros do rebanho ou a 30, 40 metros, né? Então eu tive fora do Brasil, tive no Reino Unido treinando e competindo lá, e o rebanho de lá é muito mais reativo do que o daqui, Pois é. né? Muito mais rápido. E eu demorei uns dias até pegar o time das ovelhas, né? Mas o cachorro foi 10 minutos. Tá brincando, tio. Então, quando ele chegou, ele percebeu que aquelas ovelhas estavam rápidas, a distância com que ele trabalhava era muito maior. Os movimentos dele, laterais, eram muito mais rápidos, né? E devagar quando precisava. Isso foi automático dele, não ensinei. Ele chegou lá, percebeu a energia do rebanho, ajustou e trabalhava as ovelhas. Tchê. E essa pauta era importante, não podemos deixar de comentar dessas duas pautas a mais. Mas antes disso, Diogo, eu preciso fazer um agradecimento especial. Jamais deixar de agradecer, interrompendo o Diogo, aos que tornam possível a realização desse nosso projeto, a manutenção desse nosso projeto, que são os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Então, nesse segundo episódio da nossa segunda temporada, eu preciso reiterar o agradecimento aos nossos patrocinadores, que é a Flamboyant Tech, lá de Indaial, Santa Catarina, uma central tecnológica especializada na coleta de material genético de ovinos e caprinos, seja sêmen dos reprodutores, material genético em embriões de fêmeas e doadoras, e processamento. A quem eu agradeço a permanência conosco, fortemente a Flamboyant Tech. Agradecendo a Flamboyant, eu agradeço a Associação Gaúcha do Border Collie, que hoje está com o nosso muito digníssimo presidente, e parceiro Diogo, aqui conosco. E agradecendo a Associação Gaúcha do Border Collie, hoje eu gostaria de fazer um agradecimento especial a uma empresa pela qual temos muito carinho, como sempre brinco, é uma empresa com um umbigo enterrado aqui em Cachoeiro do Sul, que passa a fazer parte do nosso time, se integra ao Ovinocast a partir desse episódio, que é a Casa das Cercas, a quem eu agradeço ao Guilherme Ache, agradeço ao Anderson, essa empresa daqui de Cachoeira responsável pela confecção, pela produção, comercialização para todo o território nacional e fora dele, das tradicionais e conhecidas telas campeiras, quais nós temos aqui um rolo de tela, na qual eu vou adiantar que muito em breve, ainda essa semana, estaremos divulgando um plano de trabalho, um plano de ação e um pequeno concurso, como a gente gosta sempre, onde estará sendo sorteado um rolo de tela campeira com 50 metros que pode chegar direto na tua residência, na porta da tua casa. Ou seja, para quem não sabe, eu trouxe um rolo de tela com 50 metros de tela no banco de trás do carro, subi um lance de escadas, literalmente com 50 metros de cerca embaixo do braço. Então, como o Border Collie é, a tela campeira é uma importante ferramenta e hoje, com a escassez de mão de obra, com a dificuldade em se trabalhar com rebanho, com falta de gente, com contenção, com problema de cães, com problema de javali e com muita facilidade, a tela campeira vem a somar nesse nosso trabalho. E agradecendo aos patrocinadores, agradeço aos nossos apoiadores, que é a Cabanha Luizinha, do nosso querido amigo, inspetor técnico da Arco, Dr. Maggi, trabalhando com a raça de França e com cavalos crioulos. Agradecemos também a Comparsa da Fronteira, meu querido amigo Ramoelque Franco, que eu sei que hoje começou a chover aqui, mas ele está esquilando na fronteira. Manda um forte abraço ao Ramoelque.
Mandando um abraço ao Ramoel, que manda um importante abraço para esses também cachoeirenses, titulares da Metal Agro, o Fábio Garim e o Aislan, responsáveis pela confecção e produção de equipamentos para manejo, mangueiras, instalações, cojos, coberturas para ovinos e bovinos, também uma filha aqui da terra. Agradeço ao nosso apoiador também, a Cabanha Dom Miguel, ao Emerson Betti, a Thalia Siviero, lá em Coronel Martins, em Santa Catarina, que já estão os preparativos para a Expo Inter, rebanho Hampshire Down e Texel. E agradecendo por fim ao nosso mais recente também apoiador, ao leilão Genética a Toda Prova, uma parceria entre as cabanhas Canguçu, Agropecuária JB e Cabanha Malhada, as três aqui de Cachoeira do Sul, que em parceria realizam no dia 25 de setembro o seu leilão com animais Texel e Texel naturalmente coloridos, com a condução dos trabalhos por conta da Quinor Leilões, num leilão 100% virtual, diretamente lá de Pelotas, dia 25 de setembro deste ano ainda. Lembrando, estamos sempre com as portas, com os microfones abertos para novos patrocinadores, novos parceiros apoiadores, porque são vocês, não somos nós, são vocês que tornam possível a manutenção do nosso projeto e a vida útil e vida longa dele, se Deus quiser, trazendo informação técnica e publicidade, tentando ajudar vocês a venderem o peixe, o produto de vocês e vocês colaborando com a ovinocultura como um todo. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez e em breve essa semana a gente vai estar trazendo mais novidade de mais um parceiro que a gente tem muito carinho junto a eles que estarão passando a fazer parte da nossa família do Ovinocast também. Diogo, voltando àquela pauta que nós falávamos, antes de tu comentar um pouquinho da tua ida para o exterior, tu falaste um ponto-chave também, que são os comandos. Esse evento lá em Pelotas, eu tive conversando com os guris, me chamou a atenção os comandos em inglês. Eu perguntei. Perguntei. Eu digo, tchê, me diz o porquê dos comandos em inglês. E os guris comentaram, já existe uma bagagem genética desses comandos em inglês. Na genética dos cães e em qualquer lugar do mundo a língua predominante é o inglês. Meu cão pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Digo, tia, mas se tu viajar para fora do país e levar teu cão, ele trabalha. Se eu entregar para um cara que saiba trabalhar com rebanho e que fale inglês, meu cachorro sai trabalhando. Eu digo, não é possível. Ele diz, sim, por ser uma língua universal, a gente opta às vezes por trabalhar com comandos, mas qualquer comando que tu deseja introduzir no teu cão no trabalho, tu consegue introduzir. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso, Diogo. Isso aí. Então, um cão ele não entende a língua portuguesa, não entende a língua inglesa, ele não fala, né? Então, o que acontece? Por que os comandos em inglês? A maioria dos cães são treinados em inglês, os meus cães são treinados em inglês. Primeiro motivo, quem selecionou eles foi o pessoal do Reino Unido, né? Eles falam inglês. A gente, quando aprendeu a trabalhar com esses cães com eles, eles nos ensinaram os comandos em inglês. Outro motivo, a, a língua inglesa, ela é um pouco, o som, que é o que o cachorro escuta, não é a palavra, ele não está ligado com a palavra, é aquele som para fazer aquele determinado movimento. Por exemplo, em português, pode treinar um cachorro? Pode, e não tem problema nenhum. Como eu tenho cães de prova, vamos supor, deita e direita. Sim. O som é parecido. Você imagina um cachorro a 500 metros de distância ou mais perto de você, um dia que tá chovendo, um dia que tá ventando, na grama seca, na braquiária, e ele tendo que distinguir se tu falou para ele deita ou direita. Enquanto no inglês, o deita é lie down e o direita é away. O som é bem diferente. Os extremos do som. Os extremos. Então, o que acontece? Eu opto por ensinar em inglês para não haver confusão na cabeça do Claro. cachorro, né? Mas você ensina qualquer palavra para ele fazer o movimento, porque você não ensina a palavra, né? Primeiro você ensina ele a fazer os movimentos. Então, os cães, quando estão sendo treinados, eles fazem todos os movimentos: direita, esquerda, deita, mas eles não sabem nenhum comando. Sim. Então você ensina ele a fazer o movimento, quando ele está fazendo o movimento, você começa a introduzir o comando que você quer. Se seja ele direita, se seja ele away, se seja come by, não interessa a palavra que você vai pôr. Muita gente treina horário, hora e anti, que é hora e anti-horário, né? Ah, sim. Treina com essas palavras, não tem problema nenhum. Então a pessoa já pensa, eu já não consigo trabalhar um cachorro desse porque eu não falo inglês. Não.
Você treina o som que quiser, assim como a gente usa o apito Sim. em longas distâncias, né? Daí, não, eu compro um apito e sai trabalhando. Tá fácil, né? Não. O apito ou o assobio, né? Você ensina o cão que quando ele escutar aquele determinado som de apito, ou seja, do que ela for, ele vai ter que ir para a esquerda, ou ele vai ter que ir para a direita, ou ele vai ter que deitar, ou ele vai ter que caminhar. Então, o comando e o som pode ser o que você quiser inventar para ele aprender. O que interessa mesmo é o movimento e ele acatar a ordem para fazer aquele movimento quando você fala aquele som, Sim. né? Só que a audição dos cães é muito aguçada, né? Daí você vai pegar os meus comandos e vai pegar os meus cães e vai sair trabalhando. Não é assim que funciona também. Você vai ter que pegar um cão, adaptar, que é o que a gente falava no início, fazer ele descobrir que você é o novo condutor dele, é o novo dono, é o novo parceiro dele, mostrar, deixar ele trabalhar e aos poucos ir introduzindo os comandos teus, porque só o teu tom de voz não é o suficiente ele só saber a palavra, ele tá adaptado com o teu tom de voz. Você imagina numa apresentação ou num serviço, eu tava mandando o meu cachorro para a direita e alguém lá da plateia, que acontece muito isso nas apresentações, e é bom que aconteça, é engraçado, porque o pessoal acaba vendo que não é assim, também dando o mesmo comando. Então agora eu já descobri Sim. que, direito o cão vai para direita, e alguém lá da plateia grita, direita, e o cão, finge de surdo. Que A barulho. plateia vai lá e a plateia, ou até mesmo no campo, você tem dois campeiros trabalhando com cães, né? Sim. Cada cão vai escutar o campeiro, o dono dele. Pode ser o mesmo comando. Se eu tiver eu e mais um colega aqui com dois cães, o meu colega dizer para ir para a esquerda, o meu cachorro não vai ir, só vai o dele. E eu falo para a esquerda, o dele não vai ir, só vai o meu. Independente da distância, por exemplo, se tu tiver a mais longa distância e o teu cão estiver perto de um colega de trabalho teu, ele pega o teu comando da distância e não pega do próximo. Exatamente. Então, daí, mas tem a voz, mas e quando é um apito? Pois é. Que o apito é muito parecido, né? E aí, ele obedece um, dois. Alguns cães obedecem um, dois, três comandos e depois começa a perceber que a tonalidade Do apito. do apito Não, creio. é diferente, ele não vai mais obedecer. Bom. E assim também, você treina os cães para obedecerem todas as pessoas. Então você treina ele que um dia ele trabalha contigo, um dia ele trabalha comigo. Sim. Então ele sabe que quando eu tô trabalhando, ele vai me obedecer, vai te obedecer, vai obedecer o terceiro. Você treina isso neles também. Mas se você não treinar e ele só obedece a você, um cão não vai sair obedecendo outra pessoa. Principalmente depois de uma certa idade que eles têm, tipo, Uhum. a partir dos 3 anos de idade aí, que eles começam a ficar mais maduros, a mais prontos, não vai obedecer. Então pode sair com o campo em dois ou três campeiros, cada um pro seu cão e cada um trabalha do seu jeito. Tia Diogo, e dentro dessa, entre aspas, vida útil do cão, tu comentaste dessa idade de introdução aos treinamentos, mas em qual idade ele atinge o pico de eficiência máxima de trabalho e quando é que esse pico começa a decrescer? Até que idade um bom cão agrega no trabalho? Falando em termos de saúde e de eficiência, entre os 4 e os 7, 8 anos está o auge dele, né? É o auge dos 4 aos 7, 8 anos, que ele já está fisicamente e mentalmente pronto, né? E antes disso ele ajuda, ele faz o serviço, mas é que nem um guri, né? Às vezes ele pode fazer uma coisa por falta de experiência ou por falta de maturidade, Sim. né? E a partir do 7º, 8º ano, eles começam já a ficar mais velhos, a perder a força física. Uhum. Mas muitos cães compensam essa perca de força física com experiência, Claro. né? Então vamos dizer a vida útil de um cão, 10 anos, sendo ela 9 trabalhando.
partir Bah, de 1 ano começa a trabalhar. praticamente a vida inteira trabalhando. Sim, cães que daqui a pouco vão aguentar mais, Sim, 12, 13 anos, né? Assim como tem vários trabalhando com 13 anos, né? Mas cães que acabam aposentando um pouco antes, que nem um ser humano, né? Mas a vida útil dele, mais ou menos trabalhando, são 8, 9 anos. até porque ele é um atleta, né? Ele tem muito desgaste locomotor ali, né? Exatamente. Então, um cão numa propriedade, então 8, 9 anos trabalhando aí, com aquela conta que a gente fazia lá no início, né? De um funcionário mensal ali, anual, Nós tínhamos parado em 28 mil. num ano. Tchê. E um exemplo, vamos começar com as simulações. O bom de ser o dono do projeto é que a gente fica simulando e pensando. Um exemplo, eu tenho dois, três cães na estância, tenho mais dois cachorros que eu imaginava que eram bons de serviço, mas não eram atrapalhos de serviço, e introduzi um Border Collie. E esse meu Border Collie, já treinado, super eficiente, pós-serviço, esse cão precisa ficar separado dos outros, ele pode conviver solto com os outros durante a rotina da estância. Na saída para o campo, os outros podem sair junto com ele, ou ele precisa de alguma sistemática de acomodação dentro do sistema diferenciado? Ótima pergunta, ótima pergunta. Ah, então, ele é uma baita ferramenta de serviço, mas ele pode te atrapalhar muito também, se ele não for bem treinado, Sim. né? A vontade deles trabalhar é imensa. Então, eu posso deixar esse cachorro solto lá enquanto não tô trabalhando? Enquanto jovem, não. Uhum. Sim, sim, Voltou do serviço, vai pro canil. sim, Vai descansar dentro do canil. Se você deixar solto, ele vai seguir procurando um rebanho para trabalhar esse rebanho. claro. Ele não vai ter nenhum comando, mas ele vai botar esse rebanho para andar, vai chegar numa cerca, ele vai ficar rebatendo esse rebanho numa cerca. Após o cachorro adquirir experiência, eles sabem que tu vai trabalhar todo dia, ele acaba ficando na tua volta aí, Claro. né? Mas o meu conselho, comprou um Border Collie, um filhote ou um cão treinado, só deixa ele solto quando você tiver 100% de certeza que ele só vai trabalhar quando você for. Sim, sim, Porque senão ele vai ir trabalhar e vai te dar um prejuízo, sim, né? Porque ele vai ficar todo dia lá rebatendo o rebanho, movimentando o rebanho, né? Ele vai cansar, ele vai deitar 10 minutinhos, vai levantar e vai fazer de novo a função, sim, né? Então, preso, sim, canil para ele, sim, né? Casinha, vai pro lugar descansar, onde ele vai ficar lá trancado, descansando e se poupando pro serviço. claro. A partir de algum certo tempo, quando esses cães atingem esses 4 anos que eu falava, Essa maturidade. essa maturidade, eles sabem que eles só vão trabalhar quando for que tu convidar eles para trabalhar. Então eles podem ficar soltos, com o rebanho na volta, eles não vão ir trabalhar sem você mandar. Aí tudo bem. A questão dos outros cães, depois que você tiver um Border Collie, os outros cães não vão mais pro serviço, Sim, né? Mas, se eles forem, eles não querendo brigar com o Border Collie, não eles não vão atrapalha. atrapalhar o Border Collie. Eles vão atrapalhar o teu serviço, Sim, mas não o Border Collie. não vão interferir no Não, serviço do bordo. não. Eles vão atrapalhar porque daí você vai começar a ver que, bah, os que eu tinha atrapalhava e não ajudava, Sim. né? Então esses cães já começam a ficar pela fazenda mesmo. Sim, e fora esse cão já maduro, adaptado a sair para o campo, digamos assim, vulgarmente, só no momento do serviço. Fora do serviço, se ele não procurar o rebanho, se ele ficar habituado com os outros, o border pode conviver com os outros cães da propriedade, Não com tem outras problema. raças, enfim. Não tem problema. Essa interação não prejudica a Não, eficiência de trabalho não, dele. não. Não tem problema, são cães dóceis, se adaptam muito bem com criança, com, Bah, com pessoas. Esses cães vai pra feira, estão se movimentando no meio de pessoas, não tem problema sim, nenhum, né? Com outros cães também não tem problema, não é um cachorro que vai querer brigar. Claro, tem cães e cães, né? claro, É claro. instinto, eles ainda são cães, né? Então, daqui a pouco pode ser o macho alfa e o dominante querer Sim. dominar a matilha, é normal isso, mas não tem problema nenhum, pode conviver com os outros cães. É porque a gente escuta em conversa de mangueira, que nem a gente diz, que muito cão que já está habituado só com um trabalho que não precisaria, termina saindo do serviço e é contido. E às vezes com um período muito grande preso dentro de um canil sem serviço, tu termina desgastando o teu cão, estressando ele muito tempo preso, que ele não precisaria ter ele preso. Aí às vezes sai com muita fome de serviço por um período desnecessário que ele ficou preso.
Ele acaba se poupando ali e ele acaba acumulando energia. Exato. Então o Border Collie é um cão que tem uma energia imensa e ela precisa ser gastada. Ou trabalhando, ou solto, correndo, brincando com os outros cães, brincando com o seu proprietário, Sim, brincando com as crianças. é isso que eu te perguntava. Né? Então Esse passe. ele tem que gastar essa energia. Né? Vai poder ficar preso lá uma semana? Vai, Sim, tudo bem. Mas não é um cão para ti, é um cão de trabalho. mas esse cão de trabalho pode, fora do serviço, sofrer interações com crianças, de Pode, acomodações, de brincadeiras, enfim, que não vão interferir na n- conduta dele durante o trabalho. nada. Esse cachorro tão brincando demais, ele só quer brincar. Sim, sim. Não tem problema nenhum, pode brincar todo dia, que a hora que ele for pro serviço, ele vai esquecer tudo que ele estava fazendo de brincadeira e vai trabalhar. Na verdade, até é um facilitador para o cão, ele ter uma fonte onde de gastar essa Tem energia gasto de dele. energia. Muito bom, Ah, sim, né? sim. É muito bom. A vida social dele é um cachorro, é um pet. A diferença é que ele é um pet que vai te dar uma baita mão. É um pet com instinto permanente. Isso aí. Então, e assim, ficou 6 meses sem trabalhar, esqueceu? Não. Daí 6 meses ele volta. O que pode acontecer com alguns cães que eles voltam com mais gana nos Sim. primeiros 30 minutos, 15 minutos, né? Ah, não, é nos primeiros dias, nos primeiros Não, minutos. nos primeiros minutos. E logo eles lembram de Sim, como passa aquela euforia, porque ele se autorregula o desgaste se desnecessário, autorregula. né? Isso aí. Eles sabem trabalhar, eles sabem do jeito certo. Alguns. Outros, eles ficam meses parados, quando volta igual. Sim. E outra questão que a gente observa, e que muito se comenta também, é a questão de leitura da estrutura de manejo, né? Tu não precisa apresentar para o Border Collie, que nem tu falava antes, de afinar a ponta e as facilidades nas quinas de porteira, enfim. O próprio cão faz uma leitura instantânea ali da estrutura e ele começa a se adequar para o manejo ali. Exatamente. Em qualquer estrutura, né? Depois que você entende, passa a conhecer, você vai ver um cão trabalhando e ele começa a aparecer da lateral e ele tá olhando pra vaca que tá lá na ponta. E esquece essas aqui, parece, né? Ele tá conduzindo a da ponta lá e as outras estão vindo atrás daquela. Sim. Ele tem tanta habilidade, tanta funcionalidade, que ele aprende a manusear o rebanho, né? E muita gente tem o sistema de serviço todo igual, todo dia. À noite eu tenho que trazer essas ovelhas para fechar. Manda o Border Collie buscar e vai fazer uma coisa, ali a pouco ele chega com as ovelhas lá. A hora que ele entregou as ovelhas no lugar que elas têm que ficar, ele deita lá e espera tu fechar a porteira. Como eu vi um vídeo, para mim um dos vídeos que nas redes sociais da GBC vocês divulgam frequentemente, um vídeo que me chamou muita atenção, eu acho que não era teu, eu acho que era de um parceiro de vocês, num dia que não chovia, despejava, mas despejava água. E a aba do galpão mandou o comando e do jeito que ele saiu da aba, ele foi lá, mangueou uma ponta de gado e veio ao passo com aquele Isso gado. aí. Aquela chuva não fazia diferença no serviço. Não, É como se não tivesse não acontecendo. é que nem se não tivesse chuva. E quantos dias, né, no inverno brabo, frio de manhã cedo, né? À noite, muitas vezes na madrugada ali, acontece de dar algum problema, escapar um gado, Pá, escapar umas deve ser ovelhas, uma ótima indagação, nunca tinha pensado nesse sentido. né? Esses dias mesmo eu tava numa propriedade onde eu introduzi um cão e o cara, eu fui filmar o cão e ele acaba conversando e acaba aparecendo uma conversa na filmagem e ele falando que uma noite deu um temporal, caiu a luz e acabou o rebanho saindo do piquete e ligaram para ele, os vizinhos ligaram que o rebanho tava solto, tinha no escuro. E agora juntar, ele foi lá, soltou o cachorro, mais ou menos aonde o rebanho tava, ele apontou o cachorro que estaria lá, mostrando a direção, mandou buscar, o cachorro veio com todo o rebanho. E isso é uma coisa, tipo, não, não é possível. Não, isso é muito fácil de acontecer. De noite lá, tu precisar ir fechar, por um motivo ou outro, tu acaba se atrasando, escureceu, você chega lá, manda o cachorro buscar, cara, o rebanho vai bater lá. E se não bater, vai ver porque alguma coisa aconteceu, Ah, sim. É uma boa curiosidade. né? Alguma coisa aconteceu. Ou algum bicho se trancou em algum lugar, ou saíram da cerca. E como é uma curiosidade, como é o comportamento no Border Collie, por exemplo? Tu mandou até qual raio de distância esse cão pode ir buscar um rebanho pra ti, por exemplo? Eu ainda não descobri, Mas tu não viu o limite ainda. não vi limite ainda. Então, claro, daqui a pouco ele vai chegar numa propriedade em que ele não conhece e ele não tá vendo o rebanho Sim, e sim, você manda, ele vai ir. sim. Mas ele vai correr um determinado percurso ali, 500, 1000 metros,
e não vai ver rebanho e não conhece, ele vai pensar, não tem nada aqui. Sim, sim. Eu vou voltar lá porque não achei nada. Aí ele volta lá Aí ele no volta comando. lá onde tu mandou, ele vai voltar no teu pé. Agora, se tu consegue mostrar o rebanho para ele conseguindo ver esse rebanho, não interessa a distância. Ele vai lá buscar. E quando ele não vê o rebanho, mas você sabe que em tal lugar o rebanho tá lá, ele vai buscar também. Ele vai até o extremo de onde o rebanho Você... possa estar. Exatamente. Você sabe que tá dividido em piquetes e tem uns 5, 6, 10 hectares. E o cachorro não sabe onde o gado tá, mas você sabe que esse horário o gado vai estar pela sombra em tal lugar. Ele vai chegar lá. Claro, você não vai. Quando se contrata um funcionário, você não manda ele pro campo. Você vai apresentar o campo para ele, né? Você vai sair junto com ele para trabalhar. Você não vai mandar ele sozinho fazer todo o serviço no primeiro dia. Exato. E o cachorro é a mesma coisa. Você não vai comprar um cachorro, você não vai adquirir um cachorro treinado. Queria que ele descubra onde é que é o buraco do teu campo também, né? E agora eu vou mandar ele buscar o rebanho lá. O rebanho não conhece cachorro, ele não conhece o campo. Mas os caras falaram que traz o rebanho aqui para mim. Mas calma aí, né? Ele é um sistema que ele vai te ajudar. Essa ajuda vai aumentar no decorrer dos dias, mas não tá 100% nos primeiros dias. Sim. Então, no começo eu vou lá, eu mostro o rebanho onde O tá. indicado é fazer essa leitura do campo com o cão. Exatamente. Eu vou ter que pegar o rebanho que tá lá no outro lado da coxilha. Eu vou até em cima da coxilha, eu mostro o rebanho e faço ele buscar. Claro. Nas outras vezes eu posso ficar lá no portão e mandar ele buscar. Sim. Mas o meu cão não é um adivinha, né? Não vai ter uma bola de cristal para sair procurando o rebanho onde ele nunca passou. Nas provas, a gente faz prova em todo lugar que os cães não pisaram, mas toda vez a gente está enxergando o rebanho, a gente mostra o rebanho para ele. Sim. E aí, algumas vezes, em algumas provas, o rebanho fica escondido e ele faz uma corrida cega que a gente chama, Uhum. mas eles já são treinados para percorrer aquela distância, né? Ele não vai acabar percorrendo, andando para frente até bater num rebanho. Uhum. Não, ele vai andar, eu treinei ele para ele buscar daqui 500 metros, 1000 Claro. metros. Claro. Quando eu não vejo, eu faço esse caminho. Ele sai do pé, olhando para ver se acha rebanho, mas ele é inteligente o suficiente para quando ele andar um caminho a mais do que ele foi treinado e não enxergar nada, Uhum. saber de voltar pro teu pé também. Então, o proprietário tem que ter essa leitura. Tem que saber que ele comprou uma coisa que vai ajudar ele, mas essa ajuda cresce. Não começa no extremo já. Ela cresce dia a dia. Todo dia tu aprende coisas e eles aprendem coisas. Mas eles não têm a obrigação no primeiro dia fazer todo o serviço. Sim. Mas da expertise que tu tem, da experiência que tu tem, tanto na tua propriedade como nesses lugares que tu pratica essa clínica com esses criadores, em cães que já estão habituados com aquela propriedade, que já conhece o campo, qual foi uma distância referência que tu já viu com um comando de buscar um cão se deslocar e trazer um rebanho? Tchê, eu já fui, nem com os meus cães, eu já passei na fronteira comprando cordeiro, que eu acho que tinha 2.000 metros. E assim, no fundo do campo, você via que tava lá, só que você tinha visão do cão. Mas o cão não enxergava as ovelhas lá, Sim, né? Você mandava ali a pouco, porque a corrida num cão sempre sai aberta, né? sim, sim, E aí você via que ali a pouco ele começou a fechar e diminuir. É sinal que ele já tá achando que tem um rebanho pra cá. sim. E aí você dá mais um comando para ele ir mais além. E ele vai mais além até achar o rebanho. Então, se você consegue enxergar ele, você vai direcionando ele para onde for preciso. E outra coisa que eu acho que é muito interessante e ressaltar, que até os guris comentaram, e falam muito desse evento em Pelotas, porque foi o primeiro e único contato que eu tive com cães treinados. Conheço Uhum. vários amigos, até ressalvo e mando um forte abraço, porque é nosso ouvinte, o Breno Santos, Dr. Clairton Emerim Marques, que são criadores e exímios trabalhadores com cães. A nível de Mangueira, eu já vi muitos cães desses trabalhando e impactado fiquei de uma maneira inacreditável. Agora, quando eu acompanhei a demonstração dos guris lá em Pelotas, me chamou muita atenção e até gostaria que tu falasse um pouquinho desses comandos de direita e esquerda. O guia, o tutor do cão que trabalha com ele, não pode esquecer nunca que os comandos são sempre relacionados
pelo campo de visão do cão, a direita de onde o cão está e a esquerda de onde ele está, e não a esquerda que tu gostaria que ele fosse, né? Exatamente. Indo, né, a esquerda tua é igual a do cão, mas quando tá vindo, a esquerda que vale é a dele, né? É a esquerda dele É a sempre. esquerda dele sempre, né? Então, no começo é muito comum a pessoa confundir os comandos, Exato. né? Mandar o cachorro, ele quer que o cachorro vá para direita, ele tá dando direita dele, em vez de ele tem que ir para esquerda, Exato. né? É muito comum isso no começo, mas logo a pessoa pega, e aí depois vira automático. E esses direcionamentos, ao invés do apito, ao invés do comando verbal com palavras, esse direcionamento apontado com as direções, qual é a tua posição? É possível tu treinar um cão só com apontamento das direções para o cão que costuma te observar? Sim, sim. É claro que isso é muito mais dificultoso. Você Sim, não vai claro. estar Sim. erguendo o braço aqui, erguendo o braço aqui, mas em algum momento no início do treinamento, você usa essa expressão corporal que a gente fala Sim, exato. para ajudar o cão a se movimentar de um lado para o outro, né? Você ajuda com essa expressão que é tipo um espantar Uhum. para um lado e espantar para o outro lado, né? O treinamento é feito em fases e alguma determinada hora vai chegar que você vai precisar ajudar ele a fazer isso se posicionando, Claro. né? Ou chamando ele até você, ou pedindo para ele sair de você, né? Ou usando essa expressão corporal. Só que a coisa fica muito mais fácil quando você fala a palavra, né? Sim, até mesmo pela distância. No inverno você põe as mãos no bolso, né? Resumindo, até agora a gente não achou nenhum ponto negativo da introdução, nenhuma barreira, na verdade, na introdução do Border Collie em qualquer sistema. Em qualquer sistema. Você tendo a pessoa certa para introduzir esse cão e o cão certo, bem treinado, ninguém que tem um cão bem treinado fica sem. Não Tia, tem pessoa. que nem tu comentou do teu próprio caso do confinamento. No primeiro momento, quando tu imagina 500, 1000 cordeiros encerrados, tia, se eu introduzir um cão nesse confinamento, isso aqui vai ser uma loucura. Mas um cão pode ser uma ferramenta de trabalho dentro de uma estrutura fechada no confinamento. Sim. Para descarregar cordeiro do caminhão. Porque por mais que eles estejam estáticos, tu termina tendo que manejar, pelo menos na Sim. chegada e na saída, E na saída você maneja. pelo menos isso é garantido. Então, quem trabalha com confinamento sabe que o descarregar é uma coisa um tanto difícil, que você Sim, tem que acabar entrando no caminhão, sim. né? Porque os cordeiros estão lá no fundo e eles não sabem de vir para fora. Eu mando meus cães tirar do No caminhão, caminhão. no caminhão. Meus cães tiram os cordeiros do caminhão, né? Não precisa entrar lá. Se entrar é esporadicamente alguma vez que algum bicho tá mais cansado ou coisa Sim, assim, sim. né? E tirar de uma baia para botar para outra baia ou para fazer algum manejo, Manejo, é. você só abre a porteira para ele entrar. E uma curiosidade, tu mandou um cão buscar um rebanho longe e tem uma ovelha com problema, uma ovelha caída num buraco, uma ovelha deitada, uma ovelha bichada. Como é o comportamento desse cão com uma ovelha que ficou pra trás? A ovelha que ficar para trás, aí tem personalidade dos cães e Uhum. treinamento, né? Sim, Daqui a pouco ele vai acabar dando uma mordiscada para fazer essa ovelha andar, sim, sim. né? Porque ele quer gerar esse movimento. Ou daqui a pouco ele vai ficar lá parado, Sim, essa minha era a minha vai dúvida. ficar lá parado porque a ovelha não tá se movimentando. O instinto é de não deixar ela pra trás, O claro. instinto é de não deixar para trás. O treinamento é de não deixar para trás e o instinto é de não deixar para trás. Sim, Então, o cão que não tem muito instinto, acaba que alguns cães gostam de deixar o rebanho para trás, entre aspas, gostam, porque para eles fica mais fácil movimentar 10 do que 100. sim, Mas sim, daí você ensina esse cão que não, ele tem que trazer sim, todas as ovelhas, né? Todo o rebanho tem que vir. E sim, aí ele aprende que tem que vir todo o rebanho, ele tem que fazer mais força, sim, mas vem todo o rebanho. E aí alguma ovelha ficou para trás, vai acontecer provavelmente isso. Ou ele vai dar uma mordiscada para fazer essa ovelha andar, e se essa ovelha não andar, ele vai ficar esperando lá. Então quem busca a ovelha todo dia sabe mais ou menos o tempo que o demora tempo, para chegar. exato. O campeiro vai dizer, opa, tá demorando demais, tem coisa errada lá, vou ver. Claro, é uma ferramenta até nesse sentido. Aham. Ah, mas tira bicho do mato? Tira com facilidade e mais impressionante é, porque isso é uma pergunta que muitos me fazem, mas tira o bicho do mato, porque eu tenho muito problema lá de o rebanho entrar no mato e não sair. O rebanho entra no mato e não sai quando ele tá se sentindo ameaçado e quando ele tá ressabiado em ir para aquele lugar que tu deseja, né? E as formas com que tu tira ele do mato nem sempre são as melhores. Exatamente. Então, com o Border Collie, como o rebanho sabe que vai se movimentar pelo cão,
acontece aquilo de se aglomerar e coisa e tal, as pessoas que fazem essa pergunta, um ano depois que elas têm o cachorro, elas nunca mais tocam nisso. Elas não se dão conta que o bicho não vai mais escapar pro mato. Exato. E outra, né, Diogo, a gente sabe que a gente tem noção, a gente não sabe. E trabalhando com o cão, aí a gente nota que é maior ainda a diferença da inteligência do cão para nossa. Sim, Nos lugares que se tem problema de mato, tanto rebanho como gado que entra no mato, geralmente a gente, ser humano praticamente irracional perto de um border collie, né? A gente tem praticamente o costume inverso, né? Porque sabe que o gado entra no mato, tu já entra no campo gritando, o gado vai pro mato porque ele já viu que tá entrando no campo, né? ele vai pro mato para E se o esconder. border fazendo esse trabalho silencioso, pega esse gado antes de ir pro refúgio do mato, né? Exatamente. E o gado acaba perdendo aquela mania de entrar no mato, Exato. porque ele não precisa entrar. Exato. Ele entra para se esconder. Então ele não precisa se esconder. Ah, mas vai vir pra mangueira pra mim, Oreban de ovelha, enfim, Oreban que for, vai vir pra mangueira pra mim vacinar, pra ir pra agulha. Mas entre ir pra agulha e ficar a risco de ser comido por um cão, a inteligência deles de fuga é maior. Então eles vão sair da pressão do cão e vão entrar pra mangueira. Então é natureza isso. Não, e outra, né, cara? Às vezes o estresse maior do rebanho não é só da agulha, é do manejo Do até chegar na manejo até mangueira. chegar. Nem é tanto a mangueira, porque o tempo em mangueira é muito menor que o tempo em condução, né? A gente falando em tempo, mas e a perda, cara, de peso desse rebanho, o estresse? Quem trabalha com criação que cria, né? Ah, ovelhas não pegando cria, o gado não emprenhando, né? Isso tudo é custo. Vai resolver todos esses problemas? Não, porque tem uma série de manejos que tu vai fazer para que não aconteça. Mas dos problemas do estresse até você chegar no ponto do pré ou da mangueira, você está resolvendo. Sim. Não, e essa solução que você encontra te traz benefício em produção, e produção é valor agregado que te paga e sobra dinheiro da tua investimento nesse cão, né? Ou no Exatamente. investimento no treinamento desse cão. Porque eu Exatamente. não sei se é nível, vamos pegar nível de Rio Grande do Sul, embora a gente tenha uma audiência, graças a Deus, a nível nacional. Mas vamos pegar na nossa realidade que a gente tem um pouco mais de conhecimento. Qual é o maior número de casos que tu identifica de criadores que querem adquirir um Border Collie ou que querem introduzir um Border Collie no criatório dele no treinamento? Eu acho que o caminho mais correto é introduzir um Border Collie treinado no Pois é, sistema, pois é. né? A não ser, é um caminho que eu não fiz, que eu comecei ensinando um filhote. Hoje tem vários cursos, né? Senar tem curso gratuito para a pessoa aprender a trabalhar com Border Collie. Tem cursos online que te dão Uma noção, né? toda a noção e toda a assistência necessária para ti trabalhar com Border Collie, para te competir com Border Collie, para tu chegar num alto nível. Então, mas onde é que eu vou aprender? Você pode aprender à noite, olhando uma tela de celular que todo mundo usa, né? Então a informação tá aí. E a pessoa comprar um Border Collie treinado já compra ele trabalhando e sendo eficiente. Ah, não, eu quero aprender a treinar, é melhor, porque aí Sim, você aprende todo o fundamento, você sabe todo quais os problemas que vai te ocasionar se você não fizer aquela base bem feita, né? Seria o mais indicado, mas nem sempre quem compra um Border Collie, quem quer um Border Collie para ser efetivo e para trabalhar, tem esse tempo e essa vontade, né? exato, exato. Porque o tempo a gente sempre acaba tirando, mas não tem esse tempo e essa vontade para ensinar um Border Collie desde filhote. Sim. Então, eu quero eficiência, logo eu Imediata, né? imediato eu compro um Border Collie treinado, compro de alguém que seja sério, que vá me dar uma assistência pós-venda e principalmente eu quero ter e eu acredito nisso, né? Porque muitas vezes o pessoal chama para você ir lá fazer uma apresentação na fazenda para ver se funciona e eles não querem ver funcionando, eles querem ver você se lascando, na verdade. Não, não, quero ver no meu gado, não vai acontecer isso, né? Em vez não, a pessoa já tem que, quando vai adquirir, em saber assim, não, o pessoal lá de fora todo mundo usa. Tem pessoal do Brasil que usa e dá certo, então tem que dar certo. Então não é comprar para ver se dá certo, é comprar, adquirir, sabendo que dá certo. É só saber os meios corretos para chegar até um bom resultado. E outra, né, Diogo? Dá certo no campo sujo, dá certo dentro d'água,
Dá certo nos cenários mais inacreditáveis. Imagina num ambiente medianamente favorável. Ele foi desenvolvido para chegar onde era ruim de chegar, ou até a cavalo, ou Ah, de sim. quadriciclo. Então, ele foi desenvolvido para juntar rebanho aonde a, o acesso era limitado. Para isso que ele foi desenvolvido. Então, no momento em que hoje a gente põe ele num campo limpo, ele tá em casa, né? Ele tá andando de tênis e não descalço. Então, o Border Collie foi selecionado para ter acesso a juntar o rebanho em locais que a pessoa era ruim de chegar, tanto a cavalo Sim. ou, né? E que tinha que ter uma eficiência maior, uma rapidez maior para juntar esse rebanho. Ele foi desenvolvido para isso. No momento que a gente tira uma dificuldade no trajeto dele, a gente só ajuda ele, né? Em campo limpo, em lugares com visão, em lugares menores. Só tá facilitando a vida dele, mas ele não foi desenvolvido para fazer coisas fáceis. É para fazer coisas difíceis. Sim. Tia, eu tenho duas. Eu tenho particulares, de certeza, que nos acompanham também. Ao transcorrer dessa entrevista, quem está nos acompanhando está se encaminhando para essa pergunta por parte deles também. Mas eu vou facilitar para vocês, eu vou saltar nessa pergunta. A segunda, eu vou perguntar a minha primeiro. Sei que tu não gostas muito de falar, mas eu pelo trabalho do Border com o Ovino, comecei a dar uma investigada através das redes sociais da GBC, comecei a dar uma pesquisada nos campeonatos. Nos fala um pouquinho da tua prateleira de troféus e do desempenho e por onde tu já andaste, onde tu andou mais recente em prova com o border. Tia, eu faz assim, ó, apesar dos resultados, faz pouco tempo que eu tenho Border Collie. É mesmo? Faz 4 anos, né? 5 anos que eu adquiri o primeiro filhote, que é o meu principal cão hoje, né? Quase 5 anos. Mas que eu queria ter um Border Collie desde que eu me conheço por gente. Que eu comprei Border Collies, vamos falar em valores, a 300 pila, 400 pila, foram vários, mas nenhum era. Mas eu não sabia e não conseguia ter informação do que era e o Sim, que não sim. era. Quando eu vi o que era um Border Collie realmente, eu comprei um filhote de um canil registrado, o filhote com pedigree, e fiz um curso e aprendi a manusear. Aí eu via essa facilidade, porque quem está me escutando com certeza pensa assim: não pode que faça tudo isso um cachorro. Criei cachorro a vida inteira, eles nunca tive um que fizesse. Os meus borders lá de casa não fazem, que não são borders, na verdade, né? Ou que não são treinados. Sim. E os que não são treinados, eles muito mais atrapalham do que te ajudam, porque eles querem trabalhar, mas se eles não são treinados, eles te atrapalham todo dia. Ao contrário dessas outras raças que não têm tanta disposição. Enfim, eu comecei, aprendi a trabalhar, fui na primeira prova, dei a sorte ou o azar, eu não sei ainda, de ter ganho, né, que existem as categorias, na categoria novatos, existe a novatos, a Aranche, que é a intermediária, e a Open, que é a profissional. Então hoje eu sou campeão brasileiro Open, com os dois rebanhos e em duas categorias. Sou campeão brasileiro Ranch, que é a intermediária, e a profissional, em ovinos e bovinos, com cães diferentes, porque a categoria que vale é o cão, não é o Ah, condutor. sim, sim. Um cão jovem, um cão que ainda não tem Uhum, experiência, né? uhum. Então o que vale é o processo em que o cão se encontra de treinamento. Então, eu consegui ser campeão brasileiro, coisa que é bem difícil, né? Imagino. Do Brasil inteiro, cães do Brasil inteiro. E eu fui para Inglaterra, né? Pro Reino Unido. Recentemente agora, né? Recentemente, foi em junho, né? E competimos lá, onde que tá o berço. E levou teu atleta daqui. Sim, levei o meu cachorro principal, foi comigo, né? Consegui ganhar algumas provas lá, obter alguns títulos lá com ele, né? E lá ah, é onde se encontram os melhores condutores, os melhores. ah, a genética veio de lá, então eles têm 300 anos de criação, 300 anos de experiência, ou mais que 300 anos, na verdade, né? E lá é onde realmente se vê. Eles falam com uma naturalidade que não tem aqui. Sim, lá é o palco sagrado do cão do É o pastoreio. palco sagrado do campo pastoreio. Então, você ir para lá e conseguir bons resultados lá não é tão simples. Imagino. Mas é muito gratificante mesmo, só tu ir para lá. Se eu não tivesse obtido o resultado, já estava bem bom também, Claro. né? Porque lá se não fala com um produtor de ovinos
eles não entendem que Que tem gente aqui tem produtor que não tem. que não tem. Para eles, como é que tu vai ter ovelha se tu não tem um cachorro para manusear essas ovelhas? Então, toda propriedade que tem ovinos, e não são poucas, todas têm cães. Todo mundo sabe treinar um Border Collie. Quem não sabe treinar, manda treinar e usa. Então lá é muito normal. Você chegou na fazenda, uma coisa não anda sem a outra. Se tem ovelha, tem cachorro. Não, e lá tu vê ovinocultores com 60, 70, 80 anos, às vezes casais idosos conduzindo um rebanho de 1.500, 2.000, 3.000 ovelhas e 2, 3 cães. Exatamente. Então lá é o que. Bom, nesses países, para ter uma ideia, como ferramenta de trabalho, o cão pastor está na frente do trator. Nossa senhora. Tipo, é mais objetivo, é mais funcional você ter um É uma cão ferramenta mais pastor necessária. mais necessário do que um trator. Né? E as montanhas lá, ou vai cachorro ou não vai ninguém, né? Ah, sim. Então, os cães que. Lá é muito normal. Lá é. O que a gente aqui é meio místico. Na verdade, quando você faz uma apresentação ou você manda. Vai num lugar apresentar os cães, o pessoal acha que isso é um dom, que é uma coisa mística, que aquela pessoa tem o dom de fazer. E não, não é isso. É só dedicação e trabalho. Apenas isso. Qualquer pessoa pode fazer. É a prova de que não é impossível. Não é impossível. Né? Eu não tinha noção nenhuma de como ensinar esse meu primeiro cachorro. E em nem 4 anos eu tornei ele campeão brasileiro. E além de eu ter tornado ele campeão brasileiro, ele me tornou uma pessoa muito melhor para trabalhar com o rebanho, E tu pegou ele, tu tens ele desde filhote. desde filhote. Então tu atingiu um prêmio de campeonato brasileiro a nível nacional com ele, antes de chegar naquela idade da maturidade máxima dele. Dos 5 anos. Bah, Né? Então, não, não é dom, não é nada, é só trabalho e dedicação e saber que tudo você pode aprender. E pronto. Ah, não, eu, mas eu preciso. Não, eu não conhecia. Na minha cidade não tem ninguém que tinha para eu ir todo dia lá aprender. Eu comprei um cão, em 4 anos tu começou do zero e chegou no Campeonato zero, Brasileiro. e cheguei nas premiações maiores do Brasil, né, com os dois rebanhos. É impossível? Não, eu posso falar que não é Tu impossível. és a prova de Eu que não sou é a possível. prova, eu sou a prova. Eu posso falar, não, não, dá para fazer. Ah, mas precisa muito tempo. Não, não precisa Que tanto tempo assim. espetáculo. Né? Então, funciona. Funciona para qualquer um. Que aí, como tudo, né? Eu tô começando, acho que deve ser o nosso 14º, 15º, né, Débora? Dos nossos episódios. Eu comecei a pegar mais ou menos o time do episódio quando termina a água. Quando termina a água, eu sei que tá mais ou menos no tempo do episódio. Mas eu tenho certeza que 90% do público que está nos acompanhando tem uma pergunta. E a vantagem do projeto, ter a cara de quem conduz o projeto e quem faz parte do projeto, é que a gente foca, a gente crava a faca até o gavião na faca, lá na pergunta, sem muito rodeio. E eu tenho certeza que, infelizmente, para a gente finalizar a nossa primeira conversa, te prepara que tu vai voltar à cachoeira várias vezes. Eu tenho certeza que essa pergunta é a pergunta do público. Diogo, eu quero um Border Collie. Resolvi que eu quero. Onde eu encontro um Border Collie? Qual é o melhor caminho que o Diogo da GBC me recomendou de eu ir atrás de um Border Collie? Como eu devo proceder? Então, primeira coisa, entre em contato com alguém da associação, através do Instagram, através do meu número particular que aparece nas telas. Eu vou te perguntar o que rebanho tu tem, o que tu gostaria de fazer. E vou te encaminhar para algum criador, ou geralmente para vários criadores, Sim. né? Para tu adquirir o que tu tá buscando. Ah, eu quero um filhote, ó. Fulano de tal tem filhote. Filhote. Eu vou explicar já que é filhote, não é certeza de um cão bom cão, porque existem aptidões, não é que todo cão vai ser bom. Uns melhores ou os piores, né? Vou te falar isso. Ah, quero um cão treinado. Ouvi que o Hugo lá tem um cão treinado para vender. A gente não se envolve em valores. Sim. A gente apenas vai lá e vai Direcionar. direcionar e vai dizer, ó, esse cão faz o teu serviço. Se tu conseguir aprender a trabalhar com ele, ele vai fazer. Não, esse cão não faz o serviço que o pessoal tá falando que ele vai fazer. Ele ainda não está treinado para fazer isso. Então, no primeiro contato, tu já consegue dar um pré-diagnóstico de que Sim, tipo de cão aquele produtor precisa. exatamente. Ó, agora ó, esse cão vai fazer, cabe você e o proprietário do cão chegar num acordo
para ele te passar como funciona e como você vai Sim, fazer para trabalhar com esse cão, né? A gente só faz esse caminho. Mas eu quero que você vai junto lá, vamos junto. Ah, mas é lá do outro lado do Brasil, é lá em São Paulo, é lá no Mato Grosso, é lá do Acre. A gente conhece gente de todo mundo, de todo o Brasil e de todo mundo já, né? Não, vamos achar alguém próximo a você aí que tem essas condições de ir lá, um associado à BBC, um criador sério, um competidor, se for de prova, que saiba que é uma competição, que tem claro. cães, e ele vai lá e vai falar para você se é ou se não é o que você tá buscando. Tinha essa rede de contatos e hoje em dia com a comunicação é um fenômeno, né? Exato. Porque o comércio tem todo tipo de comércio, tem todo tipo de pessoas, Sim, como todo né? negócio, claro. Todo negócio. Se você se informar e estudar antes de adquirir aquilo e ver de quem você está comprando, a chance de errar é muito baixa. Claro. Agora, se você sai comprando sem se informar, é aquela coisa que eu falei. Ele é uma baita ferramenta. Ele te dá uma baita ajuda. Mas se ele não estiver te ajudando, a quantia que ele vai te atrapalhar também não é pouca. Então, Claro. quando você for comprar, busque através das redes sociais, através da GBC, que não tem, não quer saber dos lucros, tá querendo divulgação da raça e quer que isso dê certo. Mais do que propriamente no Porque dá início, certo para todos, né? mais do que propriamente o proprietário que vai adquirir esse cão, o nosso interesse em fazer dar certo é maior. Com certeza. Então a gente vai tentar levar essa pessoa para pro melhor caminho. E o número é inevitável. A gente já comentou que praticamente, literalmente, na verdade, R$ 25.000, que é um custo de um funcionário rural hoje, Mal pago, mal pago, não. que nós comentávamos, e já se sabe que pelo menos equivalente a um funcionário o Border Collie é. Vamos falar em valores para quem está em casa não se assustar, né? Exatamente. Para ser o mais transparente possível. Você consegue comprar um cão treinado a partir de 10 mil, 15 mil reais e você vai achar cães treinados com 50, 100, Sim, 150 mil reais, os caras perguntando. Eles valem por algum motivo. Igual você compra um auto popular claro. por 70, 80 mil e um auto de luxo por 300, 400. Exato. Tem diferença. Então, quando você vai comprar, tem que ver o que você está procurando. Com certeza. Não, esse cachorro de 10 mil vai dar conta do meu serviço e ele faz o que o cara falou que faz. Tá, mas eu não entendo nada de cachorro. Como é que eu vou saber? Pega um profissional que entenda, entra em contato e vai ver se realmente é isso que ele está te prometendo. Não, não, isso aqui ele não vai fazer, o cara vai falar, né? Então tu não tá comprando o que tu tá achando que tá comprando. E muitas vezes aquele cão de um valor mais baixo vai ser suficiente para tua propriedade. Exato. Exato. Vai ser o suficiente, né? Ele vai fazer um baita serviço. E não, eu vou comprar um filhote, Exato. Quero te perguntar. ótimo, e vou aprender a treinar. Você não depende mais de ninguém depois. E existe a possibilidade, te interrompendo, bom, eu vou adquirir um filhote de uma linhagem determinada que me foi recomendada, que tem uma probabilidade de eficiência muito grande, e esse filhote eu vou direcionar para um treinador. Há a Existe, possibilidade de eu comprar filhote hoje. existe muito essa possibilidade. E com a associação lá, você procurando a gente vai dizer, ó, tem fulano, ciclano que faz esse tipo de serviço. Você entra em contato com eles que eles treinam para pessoas de terceiros. Sim, e automaticamente tu adquire um filhote com um custo não tão agregado, com um valor mais singelo, digamos assim, e direciona para o treinamento. Exatamente. A melhor coisa é você treinar, Sim, mas é a coisa mais trabalhosa, com certeza. né? Porque depois que você sabe treinar, além de você saber conduzir e antecipar algum erro que possa acontecer, você sabe isso pro resto da vida, você faz o que compra quantos cães quiserem e faz a sua própria criação. Porque você sabe fazer todo o Sim, processo. sim, No momento em que você depende de alguém, isso dá daqui a pouco. Você tem que saber se você quer investir mais dinheiro ou claro, investir mais tempo. claro. Resumindo, eu acho que como chave da conversa, hoje com a tecnologia e com a disponibilidade de conhecimento prático, que a gente falou, com treinamentos à distância, talvez um dos caminhos mais assertivos seja tu investir num treinamento básico, num treinamento pessoal básico de como treinar cães e adquirir um filhote e trabalhar nesse treinamento. Para quem Exatamente. mora na propriedade, para quem tem mais contato e outra, direcionar às vezes o funcionário rural para esse treinamento
e esse teu funcionário pode passar a ser o treinador do teu filhote que tu investiu. Exatamente. Tu Exatamente. vai estar capacitando ele a ele trabalhar com uma ferramenta nova que vai ajudar ele. Isso aí. Isso aí. E com baixo custo, né? Não, E que daí, vai trazer um benefício assustador. assustador, né? Um treinamento para o treinador, um treinamento gratuito, via Senar ou outras plataformas, e a aquisição de um filhote com menor custo, com a ferramenta desde cedo dentro da propriedade. Exatamente. Então você tem várias opções ali. Tem que ver o que que você quer fazer. Não, eu vou treinar. Eu sempre aconselho a você treinar um cão, você não depende mais de ninguém. Mas eu sei que hoje em dia o tempo é muito escasso Pois é, e tu precisa ter aquela determinação de todo dia treinar. E o treinamento é simples, é 15 minutos. Entendeu? 15 minutos dia. Dia, né? O treinamento dos meus cães, ele acontece todos os treinamentos de todos os meus cães antes das 6h45 da manhã. Uhum. Então, após o meu serviço é o outro, né? Eu sou empresário, não trabalho na parte rural todo dia, né? Eu saio para a firma e volto à noite. Tu treina no horário que tu tem. Eu treino no horário que eu tenho. Então, para falar para mim que eu não tenho tempo é um pouquinho complicado, porque eu trabalho das 7 às 10 para 6 da tarde, né? Às 17h50. Os meus cães são treinados antes e depois desses horários. Sim. E eu sou campeão brasileiro. Uma turma antes, outra turma no final da tarde. Então a pessoa dizer que não tem tempo, pra mim é um pouquinho chato, porque eu acho que sempre tem uns. Porque é 15 minutinhos um treinamento num E campo. dentro dessa formatação de 15 minutos dia, eu acho que cabe dentro desse trecho da entrevista tu frisar com qual frequência de treinamento e um período, digamos, vamos estimar um período treinando 15 minutos dia todos os dias, num período de quanto tempo? Mais ou menos, em números gerais. Números gerais, se você treinar todo dia ou no mínimo 3 vezes por semana, Uhum. vamos contar. Mas é possível 3 vezes por semana? É possível uma vez por semana. Os mesmos 15 minutos? Sim, é possível Uau! uma vez por semana, tá? Só que aí o teu tempo, o cão aprende por repetição mas a repetição às vezes se é 3 repetições ele aprende o que ele tem que fazer, Sim, sim, tá? Então o teu tempo de treinar uma vez por semana para chegar até o resultado vai ser maior. sim. Se você treinar todo dia, ótimo. Se você treinar 3 vezes por semana, que é bom, tipo um dia sim, um dia não, e folga Uhum. no domingo, em aproximadamente 8 meses, o teu cão vai fazer todo o serviço. Todo o serviço, que eu digo é todo o serviço. Com eficiência vai mais tempo, mas ele já está fazendo o serviço. Dependendo do filhote, dependendo da tua experiência e a tua determinação e o teu poder de leitura sobre o rebanho, que é o principal, e sobre o cão, em 60 dias você já está fazendo o serviço, Nossa senhora. né? Eu faço o serviço com filhotes, que eu inicio o treinamento. Eu estou treinando fazendo um serviço. Sim. Mas tudo bem, eu não tenho experiência alguma e quero ingressar nisso. Em 60 dias você já começa a fazer serviços. Ou seja, tu pode pegar 15 minutos durante o teu serviço e utilizar para treinamento do cão. Tu não Exatamente. precisa parar o teu Tu não serviço. precisa parar o teu serviço. Então, tem isso tudo. Mas, eu não tenho essa paciência, porque é muito jogo de paciência, Com né? certeza. Eu não tenho essa paciência, vou lá e compro um cão treinado. Funciona. Conheço muita gente, pecuaristas que têm aí 1.000, 1.200 ovelhas e começaram a partir de cães treinados e até hoje compra cães treinados, não treina. Compra cães treinados, usa na fazenda e faz prova, mas não treinou nenhum cão. Sim, E sim. eles dizem, não, eu não tenho tempo para fazer isso e o meu perfil não é de ensinar, é de pegar e conduzir. Não tem problema nenhum, funciona. Desde que você compre o cachorro certo e tenha a determinação de conduzir Mas há essas duas formatações hoje. as duas. Hoje, se eu procurar um cão treinado para um serviço intermediário na propriedade, Diogo, eu preciso de um cão treinado. Em todo o território nacional, eu encontro um criador que pode me direcionar e eu adquiro um cão que pode sair amanhã trabalhando na propriedade. E não vai ser difícil ser amanhã porque tem aquela adaptação, Sim, claro, sim, sim. entendeu? Mas ele já vem pronto. Já vem pronto. Você sai o dia seguinte trabalhando, sai, Sim, sim, sim. né? Sai, mas aí você vai ter que usar uma guia porque o cachorro não sabe nem vir em você porque ele não te conhece. Claro. Mas você usando uma guia, o instinto dele tá aí. Então eu preciso levar um rebanho pra lá num poredor, eu boto ele numa guia e levo o cachorro junto. E isso vai criando vínculo muito mais rápido. Resumindo, o Border Collie é uma ferramenta de trabalho à pronta entrega no mercado. Ah, pronto, entrega. Você pegou hoje,
Você sai trabalhando amanhã, se você estiver fazendo não todos os serviços, mas você já consegue usufruir alguma coisa, né? Usar ele para alguma coisa. Se você não sabe, você tem aonde encontrar os treinamentos, os cursos. Se você não tiver o dinheiro suficiente para comprar um cão treinado, porque você é um peão de fazenda, ou Sim, não é que os peões, não, né, não é, não tenho dinheiro para comprar um cão de 25 mil e quero investir 5 mil entre um curso e um filhote e chegar nesse cão de 25 mil ou muito mais, é possível também. Então, a única desculpa que realmente funciona e não ter um cão de trabalho é o não querer ter o cão de trabalho. Eu não quero ter, tudo bem, não vai funcionar. Mas sim. eu quero ter. O resto, tudo tu ajeita. Porque tem um detalhe muito importante, a gente subestima muito a mão de obra da ovinocultura. Mas existem muitos bons profissionais dentro da ovinocultura que trabalham diretamente com o rebanho e que com certeza estão nos acompanhando, que eu tenho certeza que amanhã, após ver esse vídeo, vão chegar assim, doutor, vamos arriscar, arruma um border para nós, eu Isso. acho que vai ajudar. É. Ou faça. ah, Faça o teste assim, ó. Tenho certeza que tem criadores que vão topar. Criadores de cães. Chega pra ele e diz, ó, eu quero o cão de trabalho. Eu quero. Tenho muita vontade de ter. Mas eu quero fazer um teste na minha propriedade. Pra ver se realmente vai fazer isso. A associação direciona uma demonstração da Direciona uma propriedade. demonstração na tua propriedade. Que é aquela coisa que, não, mas essas ovelhas são ensinadas. E nessa mesma demonstração já faz o diagnóstico da propriedade, direcionamento e um aconselhamento técnico. Exatamente. Ó, você precisa de um cão que vai fazer essa tua função. Gládio. Então, ah, eu acredito que a gente está crescendo muito através disso, desses programas que nem o teu. É uma ótima ferramenta para a gente divulgar a raça. Te agradeço muito por tu nos dar essa Imagina, oportunidade, eu que agradeço. né? Mas é uma ferramenta muito boa e pouco usada ainda. Um cão de trabalho é muito subutilizado hoje, né? É. Tia Diogo, ficou para trás uma pergunta importante, que agora estava me ocorrendo. E com certeza deve ter gente com essa dúvida que também ficou para trás. Na atuação durante o serviço, existe alguma diferença entre o Border Collie, o macho e a fêmea? Não, não. Tanto macho quanto fêmeas vão desempenhar a mesma função, com o mesmo talento, com a mesma. Não existe, o macho é mais forte, a fêmea é Sim. mais forte. Não, não, não tem distinção. Tanto é que existem campeões brasileiros machos e fêmeas, e os dois concorrem, não Concorda é junto? separado, concorre junto. Sim. Pois é, essa é uma dúvida muito recorrente. O pessoal que tem curiosidade ou que trabalha, diz, eu tenho um cachorro. E até para aquela questão da interação com os outros, talvez se tenha um pouco dessa mística, né? Não, não tem diferença alguma, tanto macho quanto fêmea. A única diferença é que a fêmea vai parar um período se ela estiver criando, Sim, enquanto o macho não para, mas a funcionalidade é a mesma. a mesma. A mesma. E outra dúvida, essa também em particular, e com certeza de muitos, e eu acho que é fundamental falar. A gente que trabalha com ovinos costuma sempre usar aquela máxima. Quando for investir em produtores, procure animais registrados porque tu consegue idoneidade, consegue um histórico de observação de desempenho e sabe das origens. Num catálogo, num sumário de touros de qualquer central, trabalhe com reprodutores registrados. Com certeza, se viés comercial dos cães, devem-se ter cães que nem tu falou que dá difícil identificação, que talvez não sejam Border Collie, e se há possibilidade de tu investir, procurar criadores que tenham cães literalmente registrados. Exatamente. A primeira coisa que tu vai adquirir um filhote, a primeira pergunta é: tem pedigree? Tem pedigree registrado a BBC, que é pedigree de função e tem toda a árvore Sim. genealógica? Se o criador disser que não tem, provavelmente esse cão não é puro. Ou nem é perto de ser um Border Collie. Geralmente não são, tá? As pessoas que me perguntam, que me procuram para mim treinar um filhote, já tem o filhote e não tem registro, não tem o pedigree, eu creio em chutar em 99% das vezes o cachorro não ser Border Collie. Nossa Nem, Senhora. nem mistura. Que não se quer uma mistura, né? Sim, Um cruzamento de raças, mas ele não chega nem a passar perto de um Border Collie. Eu sou criador e não sei distinguir visualmente por uma foto, a não ser que eu veja o cão trabalhando, ou o filhote lá no rebanho. Então eu sempre pergunto um vídeo.
Todos os vídeos que chegaram para mim de cães que não tinham pedigree, nenhum era Border Collie. Não creio. E todo mundo achava, tinha certeza que tinham comprado um Border Collie. Então, primeira coisa, vê se tem pedigree, veja se os pais trabalham, se não trabalham. Mas for partir do princípio, primeira coisa é produtores, criadores certificados, registrado a BBC e pedigree desses filhotes. Um pedigree de um filhote é muito barato fazer. E quem tem um cão puro e uma cadela pura não vai correr o risco de não fazer o Com pedigree. certeza. Vai fazer porque é muito barato fazer. Então, quem tem pai e mãe pura, os filhotes são puros, Sim, sim. né? E cruzados, geralmente não são cruzados, não passaram nem perto no Border Collie, são outras raças. E prova disso, como nós comentávamos agora por trás dos microfones, é que o biotipo visualmente É muito parecido. não identifica. Até Não. mesmo cães que nem eu comentava daquele teu colega, como é que era o nome do cão dele? Faceiro. O faceiro. Eu fiquei abismado com aquele cachorro trabalhou. E visualmente eu digo, tchê, isso deve ser alguma variável, ou deve ser cruza, ou deve ser outro. E é border. Que se você olhasse naquela apresentação, o faceiro e a trança são muito diferentes um do outro, de Ah, biotipo. E os dois são Border Collies. eu te confesso, eu fui bem educadinho pelo meu pai, pela minha mãe. Bah, mas a trança, aquela eu tive vontade de botar dentro da caminhonete e trazer pra casa. Pois é, cara. E tchê, o biotipo é delicado de tu É julgar um cão delicado. pelo biotipo. Nenhum criador sério vai te dar 100% de certeza se é ou não Border Collie se tu não tiver o papel na mão. Então, no caso do border, o registro é É necessário. necessário. É É imprescindível. necessário. É uma segurança e uma garantia de eficiência lá na frente. É. É o legítimo, o barato pode sair caro. 99% das vezes. Porque aí tu leva um animal para casa que talvez com um biotipo visual de um border e que não tem nada de bagagem genética para instinto, para nada. Daí você cria ele um ano pensando que ele vai ser aquele cão que você sonhou há tanto tempo, manda treinar. Gastando com treinamento, No primeiro os 15 dias de treinamento, o treinador vai te dizer, tchê, tá mal aqui. não vai funcionar. Pode levar de volta. Nos primeiros 15 dias, o treinador habilitado identifica. Quase no primeiro dia ele vai identificar. No primeiro contato ele vai identificar. Então, daqui a pouco ele vai tentar segurar um pouco mais tempo, porque pode ser que ele tá meio acanhado, que ele mudou de lugar, mas logo ele vai. Na cabeça dele ele já tem a certeza, ele só não vai querer dar uma notícia ruim para a pessoa que Sim, criou esse filhote um ano, investiu um ano para chegar lá e dizer, tchê, não é Border Collie, não vai funcionar. E tem pessoas que ainda, mas dá uma insistidinha, não vai funcionar. Vai fazer um trabalho que há muita gente vê, meus cachorros me ajudam. sim. Quem tem Border Collie diz assim, meu cachorro faz o serviço. Quem não tem Border Collie diz, meus cachorros me ajudam. Às vezes me atrapalham. Sim. Então, você consegue identificar o trabalho que é muito superior a outras raças. Tchê. Agora eu fiquei impactado depois desse episódio. Eu já venho estudando há algumas semanas. Recomendo todos que sigam através da Associação Gaúcha do Border Collie, chegando através da Gaúcha, chega na Associação Brasileira. Recomendo que procurem se inteirar mais e na própria página da associação tem muito conteúdo interessante que não adianta. O brasileiro é que nem em São Tomé, só acredita vendo. E tu vê cada vídeo, cada realidade da atuação do Border Collie no campo que tu enxerga a vantagem de ter um animal desse na propriedade. Exatamente. Primeiro eu vou te agradecer, tia Diogo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua vinda, pela tua parceria. E tenho certeza, e estendo o convite, tanto a ti que volte aqui na mesa e fique à vontade de trazer teus colegas, recomendar teus colegas, vocês que têm contato com o Diogo, contato com a associação, sintam-se convidados e a gente de repente pode fazer uma conversa com 2, 3 profissionais, 4 da área, vamos marcar um dia. Claro. E vou dar o spoiler de novo. Na nossa outra sala ali, que a gente está organizando um outro formato de gravação, dá para nós fazer uma fumaça, pingar uma graxa enquanto a gente conversa. Vai ser um prazer receber vocês. Tive contato, de novo, vou bater. No evento em Pelotas, tive contato com outros colegas teus. E em cada conversa, tu absorve muita experiência e muito aprendizado. E eles te trazem, te enriquecem muito conhecimento em torno do border. Então, fica o convite para todos vocês, para que estejam aqui conosco. E agradecendo ao Diogo, agradeço por fim fechando nosso episódio do dia de hoje, aos nossos patrocinadores que tornam viável essa janela para trazer esse conhecimento diferenciado que pode somar da porteira para dentro,
Agradeço a Flamboyantec, Central de Processamento Genético de Ovinos e Caprinos. Agradecendo a Flamboyant, agradeço a Associação Gaúcha do Border Collie, que está conosco já há algum período, se Deus quiser, por um longo período que vem pela frente. E agradeço a nossa nova patrocinadora, Casa das Cercas, ao Guilherme Ache e toda a equipe que produz telas, arames lisos e estruturas para contenção dos mais diversos formatos, das mais diversas malhas. Estão conosco aqui, o rolo presencialmente aqui no estúdio, que em seguida, ainda essa semana, vai ser lançada a campanha para receber na tua casa a possibilidade de um rolo de tela. Sou usuário e confesso que vale a pena. Agradecendo aos patrocinadores, agradeço aos nossos apoiadores, que são Cabanha Luizinha, são Metal Agro, Leilão Texel, Genética Toda Prova, Cabanha Dom Miguel e Comparsa da Fronteira. Agradecendo a paciência e a audiência de todos. Saibam que o mês de agosto, como foi na primeira temporada, vai ser especial, talvez com um episódio a mais e com mais conteúdo, agregando no Ovinocast nas vésperas da Expo Inter, o mês da Expo Inter, como a gente sempre diz. E fica o convite para a associação de raça, para o criador, para o ovinocultor, para o cabanheiro, para o entusiasta, para o empresário em torno do meio da ovinocultura que queira trazer a sua marca, que queira trazer o seu produto, que queira ser nosso parceiro. A gente está à disposição para levar o teu conteúdo, o teu trabalho, o teu produto mais adiante, mais além e enriquecer a ovinocultura como um todo. Mais uma vez, fica o meu agradecimento, permaneçam conosco e vem muito mais novidade aqui nos canais do Ovinocast. Um forte abraço e até breve.